Hora de se formar em teologia pela melhor opção das escolas teológicas que temos no Brasil. Eu estou falando da Faculdade Teológica Bethesda. Esse aqui é o material didático do seu curso fundamental e esse aqui é o certificado dele. Esse aqui é o material didático do segundo nível, o intermediário, e esse aqui é o certificado dele. Esse aqui é o material didático do último nível, do nível avançado, e esse aqui é o certificado dele. Veja que no primeiro nível o barro ainda está sem forma. No segundo nível, já dá para perceber que é um vaso aqui. E no terceiro nível, o vaso já está pronto. Quando você tem os 3 níveis de teologia, fundamental, intermediário e avançado, acontece isso aqui. O vaso fica preparado. E esse vaso é você, por isso a FTB tem um slogan, moldando vocacionados. Se você tem um chamado para trabalhar dentro do reino de Deus, a FTB é a melhor opção para a sua formação teológica. Agora presta atenção na oportunidade que a Faculdade Bethesda, junto com o Eu Acredito Podcast, está trazendo para você. Você vai fazer a sua matrícula sem pagar nada, vai estudar 4 anos, 8 semestres, 48 meses, mas vai pagar só 1 ano. São 3 anos estudando de graça, você paga só 12 mensalidades e o valor é o que é o mais legal, apenas R$ 149. E detalhe, o material didático, tudo isso aqui já está incluso, mas é só o começo. Tem videoaula, tem mentoria teológica todos os meses ao vivo comigo, tem tutoria teológica todos os meses ao vivo com o professor, tem material didático, como eu disse, incluso, e ainda você tem acesso a audiobook. Você clica no play e escuta tudo que está escrito aqui através da tecnologia lá na plataforma da FTB. Para se inscrever, é só clicar no link na descrição desse vídeo e concluir a sua inscrição. Estou esperando você. Olá, nação, eu acredito na minha geração. Estamos iniciando agora mais um episódio do Eu Acredito Podcast. Você que chegou em nosso canal e está aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Não é inscrito, já se inscreva, ative o sininho de notificações, deixe o seu like, seu gostei e compartilhe com mais alguém. Assim fazendo, a plataforma vai compreender que o nosso conteúdo é relevante, de fato é, por si só vai recomendar para mais pessoas. Você que já faz parte da nossa família de mais de 360 mil inscritos, muito obrigado por você fazer essa programação toda especial acontecer, até porque esse podcast acontece para você, por você e para mais ninguém. Todas as semanas recebemos a esta mesa convidados especiais. Hoje não é diferente, porque eu tenho a alegria de trazer aqui para um tempo de comunhão, um tempo de conversa e compartilhar incríveis de experiências um amigo, um irmão, um pastor, um evangelista, escritor, cantor, compositor, alguém que tem um depósito extraordinário dos céus para compartilhar com esta geração. Estou falando do Douglas Borges. Douglas, seja bem-vindo ao Eu Acredito Podcast. Obrigado, Fábio. Para mim é uma honra, né? Sou um fã de vocês já, né? Aquele fã que curte tudo, compartilha, comenta. E além do podcast, a gente é amigo, né? Nos bastidores, esse encontro já está sendo planejado tem um tempo. E agora aprove o Senhor da gente estar aqui. Olha, que honra, é um grande prazer estar nesse podcast que tem grande relevância para a nossa sociedade, trazendo assuntos bíblicos, assuntos importantes, para edificação do reino de Deus, para edificação na vida das pessoas. Douglas, que alegria poder receber, de fato, já era para ter vindo aqui em outras oportunidades, mas Deus, ele é o dono do tempo, ele sabe o tempo certo e a hora certa, e se ele proporcionou esse momento para você estar aqui, é porque, de fato, era o tempo em que você vai compartilhar algo que o céu já depositou sobre a sua vida e vai alcançar e edificar pessoas. Obrigado pela aceitação do convite. Eu gostei da sua fala aí, eu sou um fã, acompanho o seu trabalho. Você sendo um cantor, um adorador, também um ministro, como é que você lida com essa questão de fãs na igreja? Você vê com bons olhos um artista, um cantor, um pregador ter fãs? Ah, não tem problema nenhum não, é porque os religiosos são muito enjoados, um povo chato, né? Quando a gente fala que a gente é fã, a gente admira, a gente só usa esse termo porque é um termo mais comum, mais cotidiano. Então, assim, sempre tem algum pastor, né? Eu mesmo, quando eu comecei o ministério de louvor, quando eu aceitei Jesus há 20 anos atrás, eu tinha um cantor que eu era fã, que quando eu ia no evento dele, eu queria tirar uma foto, eu queria postar. É aquela pessoa que te inspira de alguma forma. Aí, mas os crentes não têm fã. Tem sim, irmão. Não tem problema. Eu não posso idolatrar essa pessoa. A idolatria que é pecado, mas trazer uma admiração, fã, nomenclatura, não quer dizer que eu estou idolatrando. Do mesmo jeito que eu sou fã de alguém e eu também
Tem alguém que é fã da minha pessoa. Quantas pessoas já falou, Douglas, sou fã do seu trabalho que você faz nas escolas aí, da luta contra o suicídio. Então, eu vejo isso como apenas uma admiração. Eu não... É polêmico esse assunto, o pessoal gosta de polemizar, mas pra mim eu sou fã de muita gente. Sou fã do Eu Acredito, sou fã do pastor Marco Feliciano, que já esteve aqui, que é referência de pregação. Sou fã do Marcos Salles, que é um dos maiores cantores do Brasil. Eu tenho essa galera aí que... Na verdade, quando eu fico perto deles, o coração acelera mesmo, irmão. Eu falo, meu Deus, olha, eu vi o cara pela internet, pela televisão, e hoje eu tô perto. Mas há uma diferença, né, do fã que tem admiração para o fã que venera, que idolatra ali e faz daquela pessoa que ele admira como ídolo, que acaba substituindo o próprio Deus. Por exemplo, tem gente que é tão fã de alguém, talvez hoje não, mas antigamente... cobria o seu quarto com a foto, com cartazes, com revista daquela pessoa que ela fala que é fã. Então, a gente precisa tomar cuidado porque é uma linha muito tênue de a gente admirar tanto, tanto, a ponto de idolatrar alguém, né? A gente tem que tomar cuidado, né? Ponto de... Tem muitas pessoas que ainda gostam dos seus ídolos, né? Dos seus artistas. E os próprios crentes mesmo. Eu conheço crente aí que tem todas as fitas do Marco Feliciano. Rapaz, fala isso não que você me atinge. Eu tinha mais de 200 DVD do Marco Feliciano. Tem até aquele suspensóriozinho, né? Só não usei o suspensório. Então, a gente tem que tomar cuidado para ter um equilíbrio, né? Olha, na verdade, vamos falar sobre idolatria. Idolatria, todo mundo pensa que, nós que somos evangélicos, olha, o crente idólatra, não pode adorar imagem. Preste atenção, tudo que toma o lugar de Deus é idolatria. Se a pornografia toma o lugar de Deus, é idolatria. Se a internet toma o lugar de Deus o seu tempo de devocional, é idolatria. Se a sua namorada toma o lugar de você estar na presença de Deus, é idolatria. Ou se até mesmo você se dedica tanto na sua vida profissional, nos seus afazeres, e isso toma o tempo de devocional, de oração, leitura da palavra, se torna idolatria. Tudo que toma o lugar de Deus é idolatria. Então você precisa ter um equilíbrio. O que você tem buscado? Qual a intensidade que você tem entregado para as coisas? Sua família, sua vida profissional, a sua vida espiritual. Para quê? Esse equilíbrio vai fazer com que nós adquiramos constância. A constância, Fábio, nos leva em lugares extraordinários. Não é algo que você faz do dia para a noite. A constância, ela se adquire com o tempo. Então, seja constante em tudo. Tenha um equilíbrio em tudo e você vai ver que a sua vida vai poder chegar muito mais longe. Perfeito, eu concordo contigo também. Mas ainda voltando para essa ideia, para essa questão de fã. Na igreja, as pessoas sempre principalmente os nossos pais, nos ensinou bastante a tomar cuidado. Até essa questão de elogiar alguém. Não elogia muito não, porque senão fulano pode se exaltar. Não mostre tanta admiração, porque você pode estar adorando aquela pessoa. E não é. Às vezes você elogia uma pessoa porque você gosta, vê talento, vê ali, de fato, alguém que recebeu um dom, que tem algo bom para entregar. Então você admira. Chegou perto... Pô, sua pregação foi legal, foi uma bênção te ouvir. Irmão, você canta muito. E às vezes você não tá falando isso para levar o cara assim e vai descer. Para exaltar ele, Para exaltar ele. Você, às vezes, o camarada só recebe crítica. Às vezes Deus tá te usando para motivar o cara a continuar, não é verdade? Quantas vezes, Fábio, eu já subi em púlpito para pregar num dia mau. Porque nós, pregadores, nós temos um dia mau. E aquele dia eu falei, meu Deus, eu preguei essa mensagem aqui, parece que essa mensagem não fluiu, parece que... Tem um dia do pregador que o pregador falou, não é meu dia. Tem gente que pode até polemizar, falar, mas tem dia. Não, tem dia que você não é feliz. Você não consegue trazer a profundidade do texto, a exegese. Aí chega alguém no final do culto e fala, irmão, pastor, aquela mensagem que o senhor pregou salvou minha vida. Então, onde a gente tem que mostrar essa centralidade em Cristo, né? É através do poder do Espírito Santo que é a vida e a transformação na vida das pessoas. Então, um pregador que recebe um elogio de alguém que ouviu uma palavra, o pregador, irmão, ele não acorda e tem a mensagem na mente, não. Ele tem que estudar, tem que consagrar, tem que jejuar. É um trabalho que tem que ser feito, uma dedicação. E quando há um reconhecimento dessa dedicação, Fábio, é bom para nós. Tô no caminho certo. Tô na direção correta. Nossa, pastor, você tá cantando bem, hein? Muita gente fala, pastor Douglas, nossa, eu te conheci um tempo atrás. Estudei. Paguei aula de canto, aula online, aula presencial, estou gastando tempo em casa,
O que é isso? Nos motiva. Então, não é pecado. Você pode, com certeza, elogiar o pregador, o cantor. E você que receber esse elogio tem que tomar cuidado. Porque tem gente também que não sabe receber elogio, né, Fábio? Verdade. E às vezes o problema maior não está em quem elogia, e sim em quem recebe, Quem né? recebe. E todas as vezes que eu recebo elogio, eu fico com vergonha, eu fico sem graça, porque eu aprendi lá quando eu era novo convertido, com o meu primeiro pastor. Ele diz: olha, cuidado com os elogios, que os elogios podem te destruir. O diabo, ele tem uma função: destruir o homem. Quando ele não te segura, ele te empurra. Talvez ele não consiga te segurar porque você é uma pessoa que vai rompendo, igual um trator de esteira, vai pra cima e a trancos e barrancos, cai, levanta, cai, levanta. O que o diabo vai fazer? Vai tentar colocar uma soberba no seu coração, uma sementinha ali, ó, que ela vai crescendo, ser geminada, e lá no futuro pode ser sua queda. Davi, o dia que Davi foi contar o exército, Joabe falou: Davi, não faz isso não. Deus dá as vitórias pra nós, não é pela força do nosso braço. Deus dá as vitórias pra nós é pelo poder dele. Davi insistiu de contar o exército. Porque a vaidade de Davi era um bom guerreiro, o camarada era terrível. Davi era um dos melhores guerreiros que teve na Bíblia. Mandou contar o exército. Quando ele termina de contar, Deus mata 70 mil pessoas. Ou seja, quando a soberba entra dentro do coração do homem, a vaidade entra. Irmão, isso tem um negócio que eu considero que é o pior pecado da Bíblia, é a soberba. Todo mundo só fala de adultério, o cara roubou, passou os outros para trás, mas, meu irmão, a soberba é um pecado que se parece muito com o diabo. O diabo sempre foi soberbo. A Bíblia vai dizer que ele tentou tentar roubar o lugar de Deus. Então a soberba para mim é o pecado de número 1, porque você está tirando todo aquilo que é de Deus, aquilo que o Senhor fez na sua vida, e você está colocando a força em você mesmo. A Bíblia vai dizer: bem-aventurado é o homem que não põe a força no seu braço. Aí o salmista vai dizer no Salmo 115: Senhor, se não fosse a ti, o que seria de nós? Então, irmão, toda a honra, toda a glória, todo o poder vem de Deus. Nós temos a capacidade de estudar, nós temos a capacidade de nos preparar, mas, irmão, se não for o Espírito Santo para convencer o coração do pecador, meu irmão, nós não chegamos a lugar nenhum. Mas essa questão de, hoje na igreja, as pessoas, ao invés de serem discípulos de Jesus, seguidoras de Jesus, de serem fiéis, adoradores de Cristo e terem se tornado fãs de cantores, de pregadores, tem atrapalhado muito o reino de Deus. Porque, por exemplo, você lota um estádio hoje, as pessoas usam bandanas com o nome de cantor fulano, com o nome de pregador, de pastor ciclano, e não é mais a adoração somente a Jesus, mas uma pessoa específica. Por exemplo, quando a igreja vai fazer um congresso hoje, um congresso especificamente, a primeira coisa que as pessoas fazem são os procurar cantores? quem são os cantores, os pregadores. Irmão, 2022, eu sei lá do Goiás, eu fui pregar no congresso da Almadego. E aí, lançaram o cartaz da Almadego e foi muito pregador anônimo em 2022, pós-pandemia e tal. E aí lançaram o cartaz da Almadego, aí eu vi alguns comentários lá. Não, esses pregadores aí eu nunca ouvi falar, nem conheço, entendeu? Porque o povo espera aquele ídolo. O ídolo vem de ingresso. E a presença de Jesus é substituída. Ouça algo. No ano de 2025, esse ano que a gente está, eu fui um dos cantores oficiais da Almadego, lá do estado de Goiás. E o pastor Frank, que é o líder da Almadego, agora ele saiu para entrar um outro pastor, o pastor Bira, ele trouxe uma palavra no primeiro dia do lançamento de um cartaz. Eu achei magnífico. Eu tava lá, eu fui um dos cantores convidados. Pastor Frank é um homem de Deus. Ele olhou para a câmera, e que foi divulgado pro Brasil inteiro, e disse pros cantores e pros pregadores: a Almadego não precisa de vocês. Soou mal ali nos bastidores, mas ele disse: a Almadego já tem o que ela precisa: Pai, Filho e Espírito Santo. Se você que tá pensando em comprar ingresso por causa de cantor, não compra não, porque a presença maior e ilustre dentro de um congresso, dentro de um evento, é a presença de Jesus de Nazaré. E outra coisa, ô Fábio, não sei você, mas eu nunca escolhi culto para ser o melhor culto. O melhor culto é o domingo, o melhor culto é a terça. O melhor culto é o culto que tem a presença de Deus. E agora, me fala uma coisa: será que os estádios, a gente vê a virada do ano aí, vários pastores lotando os estádios, a gente vê aí, né, o Ore Comigo, que é uma benção, a gente vê o Almadego, esses congressos do Brasil inteiro. Agora, eu quero ver se tem alguma igreja que tem coragem de fazer um congresso de oração.
Sem uma celebridade 3 gospel. dias de oração. Você vai chegar às 8 da manhã, vai embora às 8 da noite. Serão 12 horas de oração por dia. Coloca o ingresso pra ver se vende ingresso. Sem uma celebridade gospel. Não vende. O povo só quer entretenimento. O povo quer emoção. O povo quer uma batida forte. Aquela canção que vai mexer com o coração. Um nome forte. Um nome forte. Agora eu desafio. Faça um congresso de oração pra ver quem vai nesse congresso de oração durante os 3 dias. Pesado, hein? É um desafio. É um desafio tanto, né? inédito aqui, viu, pra vocês. Ô, líderes, pastores, vamos fazer outra coisa, tá? Eu tô lançando o desafio e eu me proponho a estar nos 3 dias. A chegar às 8 da manhã e ir embora às 8 da noite. Porque uma vida de oração, ele não é feita em público. Uma vida de oração é feita no quarto. Mateus 6, versículo 6. Entra para dentro do teu quarto, fecha a porta e fala secretamente com ele. Ele publicamente te abençoará. Eu não consigo entender como uma geração, igual a nossa geração, consegue viver sem oração, que é o pilar da igreja primitiva, é o pilar do avivamento lá no século XVI em diante, com os moravianos, com os pietistas. Pietistas, tá, gente? Não é petistas não, tá? Então era o pilar de oração deles. A oração, ela precisa voltar como um pilar. Voltar como? Ela não é um pilar, mas ela precisa novamente ser falada. Eu estava num congresso agora esse final de semana em Joinville, discipulado para o Brasil, que o tema é oração. Então, a oração que move o discipulado. Então, essa é a palavra. Os ídolos gospel estão substituindo pela presença de Deus e estão substituindo por aquilo. Ah, eu vou lá cantar um louvor, eu vou ali sentir a presença de Deus e vou chorar e está bom. Mas eu quero saber quando termina o congresso, nos 3 dias. Você vai parar de mentir? Vai parar de se prostituir? Vai parar de acessar pornografia? Vai parar de passar a mão no corpo da namorada onde não deve? Qual é o tipo de transformação que um congresso desse pode gerar na vida de alguém? E é interessante, tem até uma canção que está fazendo o maior sucesso agora, né? Que o nosso louvor não seja só um momento. Não seja momento. Do Alex, né? E é muito forte porque nós estamos vendo hoje um tempo que as pessoas se emocionam muito fácil com as canções que são lindas, com as poesias, com os lindos louvores e até com uma palavra pregada que toca na sua emoção, mas depois daquele momento ali do culto, eles voltam para a sua prática. Existem igrejas aí que as pessoas cultuam e depois do culto vão para as baladas, vão para as pubs tomar um choppzinho, né? Ou seja, não está... Parece que as pregações, o culto que as pessoas estão participando não estão mais convencendo o cara do pecado, do juízo e da justiça, não, hein? É um evangelho sem cruz. Um evangelho sem morrer para si mesmo. Marcos capítulo 8. Aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz. Aí vai dizer assim, ó, aquele que quiser ganhar a tua vida, perdê-la-á. O evangelho tem que haver transformação, Fábio. Se não haver uma transformação, não é evangelho. Jesus vai voltar, vai buscar uma igreja de dentro da igreja. E que tem de crente na hora do louvor, com a mão levantada, chorando, que vai ficar e vai pro inferno, não é brincadeira. Por quê? Talvez o seu pastor não pode conhecer, nem sabe o seu pecado. Mas Deus sabe as práticas pecaminosas que você faz. Então, por que é interessante a gente frisar sobre isso? Tem que haver transformação. Meu irmão, o cara que acessa pornografia, se o evangelho não tá na vida dele, ele tem que parar de acessar pornografia. O cara que mente tem que parar de mentir. O cara que é beberrão, que fuma, que se droga, tem que parar, porque todas as pessoas na Bíblia que se encontraram com Jesus tiveram alguma transformação. E a transformação é vestes, é caráter, é moral, é ações, é fala. Sim, as vestes também. As vestes dizem muito quem você é. Existem ambientes que você frequenta que vai dizer quem você é. Amizades que você anda vai dizer quem você é. Nós temos que escolher. É por isso que o evangelho ainda é um evangelho puro e simples e de transformação. Renúncia do pecado. Se você vai numa igreja que essa igreja não te confronta para uma mudança de vida, sai fora. É anátema, é maldição. Não tá pregando o evangelho de Jesus. O evangelho de Jesus, gente, é muito mais perca do que ganho. É ser santo em toda a nossa maneira de viver, né? Não só uma parte. É ser santo em toda a maneira de viver. E a mudança não começa a partir de um congresso. Pode acontecer. A mudança não começa a partir de um evento, de uma conferência. Pode acontecer. Mas a mudança começa a partir do quarto de oração. Uau. Só que nós estamos vivendo em um tempo, pastor Douglas, que as pessoas estão muito atarefadas.
A agenda está lotada, cheia, está até muito ocupado com as coisas de Deus e não tem nem tempo para Deus. Está ocupado com as coisas do reino e não tem tempo para o reino. Para o rei, na verdade, né? Ocupa-se com as coisas do reino e não tem tempo para o rei. E melhor do que se ocupar com as coisas de Deus é ter tempo com Deus. Melhor do que se ocupar com as coisas do reino é ter tempo com o rei. É por isso que eu tenho orado ao Senhor, dizendo: Senhor, me livra de uma agenda cheia e uma vida de secreto com o Senhor vazia. Ô, Fábio, é muito importante você falando sobre a geração que chamamos de geração YZ, a geração fast food, a geração drive-thru, na verdade. Aquela geração que quer tudo rápido, que quer plantar uma semente, a semente tem que ser, no outro dia ela já está colhendo essa semente. Não é assim. Todo relacionamento, seja com Deus ou com alguma pessoa ou com um cônjuge, requer tempo e requer constância. Se nós não formos constantes no relacionamento nosso com Deus, nós iremos errar muito mais. Porque quando eu me dedico, quando eu pego a minha agenda e eu começo a colocar Deus nessa agenda, olha isso aqui, gente. Nós temos que incluir Deus na nossa agenda. Os afazeres está tomando o tempo de Deus. A igreja que você frequenta, o departamento que você frequenta, está tomando o seu tempo de quarto. Porque o departamento te coloca como frente de todas as coisas. Então você tem que aparecer ali. E você está esquecendo do quarto. A gente esquece que é dentro do quarto que faz com que Deus coloque o nosso nome em evidência para algum tipo de cargo, com algum tipo de algo especial. Eu lembro que há 22 anos atrás eu orava no monte e jejuava e consagrava de madrugada pedindo: Senhor, me levas nas nações. E isso foi acontecer depois de 12 anos, orando nessa mesma constância. Eu nunca deixei de ter Deus na minha agenda. Não vem falar que você não tem tempo, não, porque se você encontra tempo para trabalhar, se você encontra tempo para estudar para um concurso, para fazer faculdade, você tem tempo sim para ler a Bíblia, para jejuar, para consagrar. Ah, mas eu tenho só de dormir. Acorda de madrugada e dedica-se ao tempo do Senhor. Tem um livro, Atos Atômicos, do John Clifton. Esse livro é um livro muito poderoso. Ele vai fazer assim: tudo que eu faço durante o ano todo, com constância, em pequenas partículas, pequenos átomos, no final do ano se torna algo poderoso. Então, você não precisa orar 1 hora. Você não precisa ler a Bíblia 2 horas. Começa com 5 minutos. Os pequenos hábitos se tornarão grandes no futuro. O nosso cérebro, ele começa a automatizar algo para ser prazeroso após o 21º dia. Então, o sistema de recompensa cerebral, ele trabalha de uma forma muito lenta, mas quando você começa a ativar ele para isso, aquilo que você não tem prazer, você começa a ter. Aí o cara que não ora, ele começa a orar todo dia 5 minutos, daqui 21 dias ele vai querer orar 10, daqui mais 21 vai querer orar 20. Então, as pequenas coisas que você vai fazendo agora com constância, vai gerar um resultado daqui 5, 10, 15 anos. E muita gente vai ver você em um lugar extraordinário e vai dizer: mas o Fábio, e esse podcast? Há 5 anos atrás tinha poucas visualizações e poucos seguidores, e 5 anos depois tem milhões de visualizações. O que é isso? Se chama constância. Aquilo que eu faço pouco, com muita repetição, se torna algo extraordinário. É isso aí. Então é uma questão disciplinar, né? Disciplinar. Você disciplinar a sua mente até para você fazer no dia que você não tem vontade. É disciplinar a sua mente para você fazer até no dia que você não quer. Ninguém gosta de fazer dieta, mas tem que fazer. Eu tô fazendo. Ninguém gosta de ir pra academia. Tem gente que vai às 5 horas da manhã porque não tem outro horário. Nós não somos treinados para fazer coisa difícil. Nosso cérebro faz coisa fácil. Comer, dormir, sexo. Nosso cérebro, ele faz isso com facilidade. Fazer sexo é coisa fácil? É fácil. Continua, vai. Você casa para fazer, depois que você casa, você quase não faz. Não, essa é a sua realidade. Eu faço. É o meme. Continua. É o meme. Gente, rapaz, seus amigos de Goiânia. Não, os goianos. Vai falar que você confessou. Não, os goianos lá. Gente, lá nós somos pedra 90, viu, gente? Um beijo pra minha esposa. Rapaz do céu. Você denunciou, entregou que não tá fazendo. Toma cuidado. Gente, lembrando que eu reverberei uma fala do pastor Cláudio Duarte, tá? Não é minha. Continua falando. Mas é uma questão disciplinar, né? O cérebro é acostumado a fazer coisas fáceis. Coisas fáceis. Eu faço pós-graduação em neurociência, né?
E como eu falo sobre mente, sobre emoções, agora a gente vai entrar nesse assunto, eu fui começar a entender o cérebro. O cérebro, gente, ele age 85% inconscientemente. Então, 15% só consciente. Aí quem rompe a barreira do 15% começa a ter uma vida extraordinária. Fábio, aquelas brigas de trânsito que dá morte é porque o cérebro agiu inconscientemente. Aquela briga com a sua esposa que você teve, que você falou uma palavra que não devia e entrou na mente dela e vai reverberar vários anos, foi o seu inconsciente. É por isso que nós temos que ser mansos. É por isso que nós temos que ter os frutos de espírito, que tá lá em Gálatas capítulo 5, para temperar a nossa vida. Para quê, irmão? Para o nosso cérebro começar a funcionar com propósito, com objetivo, fazer algo intencional. Deixa eu dizer algo pra você que tá assistindo esse podcast e vai assistir depois. Todas as pessoas, mesmo não tendo habilidades, se você treinar as habilidades, Deus vai colocar você no lugar do teu sonho. Davi, antes de enfrentar Golias, ele estava sendo treinado com ursos e leões. É um texto clichê, mas é um texto que a gente pode enxergar lá em 1 Samuel 17, 32 até o 36, no momento que Davi fala que vai ganhar de Golias, e Saul diz para ele, você é um menino de 17 anos, você não está preparado. Aí Davi, nesses 4, 5 versículos, vai contar a história. Olha, se você está achando que eu não estou preparado, mas um dia que eu estava cuidando das ovelhas do meu pai, apareceu um urso, eu matei ele, apareceu um leão, eu matei ele. Então, cada nível de gigante que aparece na sua vida é Deus te preparando para um novo degrau. Então tem gigantes, irmão, que você vai ter ele a vida inteira. Nós homens iremos lutar contra o gigante da pornografia, da sexualidade a vida inteira, porque nós, o sexo masculino, nós temos uma inclinação sexual para isso. E esses gigantes não podem ser vistos apenas como ameaças. Os gigantes das nossas vidas servem para nos promover. Davi ganha de urso, Davi ganha de leão, Davi ganha de Golias, Davi vence Saul, entre aspas. Olha aí, Davi, ó, o urso preparou Davi pro leão. Leão preparou Davi para Golias. Golias preparou Davi para Saul. E Saul, sendo um gigante, sendo uma pedra no sapato, preparou Davi pro trono. Cada gigante que acontece, que Deus permite entrar na tua vida, é para fazer você subir de nível. Perfeito, né? E na vida nós temos muitos gigantes. Muitos. E os maiores gigantes que nós temos estão aqui na mente. Na né? mente. Porque os nossos maiores desafios estão a partir da mente, as nossas maiores batalhas, as maiores guerras estão na mente. Na verdade, o maior campo de batalha do ser humano é a mente. É por isso que o apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, no capítulo de número 6, ele fala para que nós venhamos ter sobre a nossa cabeça o capacete da salvação. Para quê? Para nos proteger dos dardos inflamados do maligno que vem de forma espiritual diariamente a fim de vencer a nossa mente. Porque quem perde na mente, perde na vida. Perde. Quem é fraco na mente, é fraco na vida. Quem peca na mente, peca na vida. Mas quem é forte na mente, é forte na vida. Quem vence na mente, vence na vida. E quem santifica a sua mente, é santo na vida. Né? A Bíblia diz em Romanos que nós temos que ter a mente de Cristo. Olha o tanto que isso é forte. Nos parecer com ele nas ações, nas atitudes, ter a mente dele. E olha, existem batalhas que são vencidas na mente. Existem batalhas que são perdidas na mente. Tudo começa aqui, ó. Tem um livro que eu cito dentro das minhas obras que eu escrevo, do Joseph Murphy, O Poder do Subconsciente. Esse livro vai dizer assim, ó. Eu sou aquilo que eu determino em minha mente. Escuta só. Tava o Cristiano Ronaldo sentado numa mesa e do lado tava o Marcelo, jogador da seleção brasileira na época, e de um outro lado tinha um outro jogador. E perguntaram pro Marcelo, qual o maior jogador de todos os tempos? O Marcelo puxou a sardinha e disse, foi o Pelé. Aí eles perguntaram pro outro cara, que era um outro jogador, qual o maior jogador de todos os tempos? O cara falou, foi o Maradona. Aí perguntou pro Cristiano Ronaldo, quem é o maior jogador de todos os tempos? O que ele respondeu? Eu sou o melhor. Mas é a soberba também. Não, né? Mas não é só soberba. O Cristiano é não, o Cristiano ali, eu gosto dele. Mas eu não quero levar pro estado da soberba. Eu quero levar do lado do cara que acredita naquilo que ele é. O Cristiano Ronaldo não tem a habilidade do Messi, não tem a habilidade do Neymar, mas ele é mais atleta que o Messi e o Neymar junto. Ele é e disciplinado. Ele é né? disciplinado. A disciplina, a gente começou falando sobre disciplina agora, te leva em lugar extraordinário. Eu sou aquilo que eu determino na minha mente. Existem estudos científicos. Olha, escute só. Um cara caiu de um avião e ficou tetraplégico. O médico entrou dentro do hospital e disse assim pra ele, você nunca mais vai andar. E ele falou pro médico, essa é a sua palavra, pois eu vou andar. Daqui 30 dias eu vou colocar o pé no chão e vou andar.
semana por semana, a mente daquele cara foi trabalhando, ele foi acreditando. E, mano, aí a gente vamos falar de fé. O que é fé? É o firme fundamento das coisas que se esperam, mas não se vê. A Hebreus vai dizer, é fé, irmão, é mental. Você não... Olha, o que acontece? Até no final do ano, você vai ter uma projeção. Até no final do ano eu vou mudar de carro. Eu vou trocar de carro. Até no final do ano eu quero alcançar tanto seguidor no meu Instagram. Eu tô dando exemplo. Isso é fé, você crer. E você fazer a sua parte, fazer a sua ação. Então, a fé é Jesus dizendo, pode tocar no mar, que sou eu que abro. O que vocês têm aí? Eu tenho 5 pães e 2 peixes. Entrega na minha mão, que sou eu que multiplico. A fé é mental. Tem gente que vai continuar tendo a vida medíocre, vai continuar tendo essa vida sua que você não conquista nada, depende de cesta dos outros, depende de emprego dos outros, mora de aluguel a vida inteira, vai andar de ônibus a vida inteira, porque você não tem fé para sair dessa situação. Você já se acomodou, a sua mente já está cauterizada. E o Joseph Morton, no livro dele, vai dizer assim, você é capaz de chegar onde os seus sonhos, onde a sua mente quer que você chega. Então nós temos que entender que nós temos que fazer essa virada de chave, Fábio. Trabalhar essa fé, que é a nossa ação de fazer aquilo que está na nossa parte, e nós que somos seres espirituais, sobrenaturais da parte do Senhor Jesus, e deixar Jesus fazer a parte dele. A nossa mentalidade vai dizer aonde a gente vai chegar. No Madeg do ano passado, quando eu fui cantar, a Globo me entrevistou no Bom Dia Brasil. Eu tava pro Brasil inteiro. E o cara me perguntou assim ao vivo, Douglas, eu tô vendo uma multidão de 20 mil pessoas aí e deixa eu te perguntar, você não se sente nervoso? As pernas não ficam tremendo? O coração não fica acelerado, não? Eu olhei pra ele e não. Acho que ele queria uma resposta, assim, que eu fico. Aí ele falou, por que você não fica? O que eu disse pra ele? Porque eu já estava preparado pra esse momento há muitos anos. Eu estava esperando essa oportunidade pra chegar o Golias e eu derrubar ele, igual o Davi fez. Nós temos que estar nos preparando de trás das malhadas pra quando chegar o momento de Deus te colocar num ambiente que vai te potencializar, você não perder a oportunidade. Quem se prepara não treme quando está diante da oportunidade, né? Forte. É tremendo. Então tudo está a partir da nossa mente, né? As nossas conquistas são idealizadas na mente. Sonhos, né? Os sonhos são idealizados na mente. E as pessoas não conseguem compreender o poder da mente. E talvez é por isso que nós sofremos os nossos maiores ataques. É na mente. O sentimento de tirar a vida é aonde? Na mente. A ansiedade, depressão é aonde? Na mente. Os complexos de inferioridade, mente. Traumas, mente. Tudo está a partir da mente. E essa geração, eu acho que como nunca outra, aonde é mais atacada é na mente. Seria um agir do inferno constantemente contra essa geração, buscando o ponto fraco do ser humano, que é a mente? Com certeza. Eu presenteei o Fábio com um livro meu que tá ali. Ele ainda não leu o livro, mas praticamente ele falou o que eu falo dentro desse livro. Sobre as doenças emocionais, que é ansiedade, depressão, síndrome do pânico, né? E vem a ocasionar o desejo de morte. Há 50 anos atrás, você não via falar sobre depressão. Era raro. Hoje em dia, existe uma estatística que daqui a 50 anos, pelo menos 80% da população vai ter algum indício de depressão na vida dela. Por quê? Por causa do aceleramento das coisas. Essa geração que é muito rápida, que se frustra muito rápido, não tem a resiliência para aprender a perder. Tem que aprender a fracassar. Sabe o que o Napoleão Hill vai dizer no seu livro Mais Esperto que o Diabo? Que para o homem ter sucesso, ele tem que fracassar. Ele vai dizer uma frase assim, ó, que todo fracasso traz consigo uma semente equivalente ao sucesso. Nós temos que ensinar os nossos filhos a aprender a perder. Nem tudo vai ser flores. Nós vamos crescer dentro de um ambiente que nós vamos ter trauma. Você falou algo muito poderoso. David Wilkerson, pastor, pregador, né, escritor daquele livro Entre a Cruz e o Punhal, que virou livro, ele vai dizer que não existe nenhum homem e nenhuma mulher de Deus que não tenha algum tipo de trauma. E os traumas, Fábio, já entrando dentro dessa questão aqui do meu livro, Eu Sou Teu Pai, os traumas acontecem na primeira infância, os piores, que é a fase que a criança está tendo o seu desenvolvimento cognitivo comportamental. Aí, eu quero aqui tirar um pouquinho da culpa do diabo, né? Porque nem tudo é o diabo, a gente espiritualiza tudo. Eu quero dizer que a maioria dos traumas que são gerados na primeira infância, do 0 aos 7 anos, a culpa é dos pais, que se preocupa tanto em trabalhar e esquece de cuidar dos filhos.
Dos pais que se preocupam tanto em dar presentes e esquece de ser presentes. Presta atenção. Deixa eu dizer algo para você que está aqui. Uma estatística de 2023 que aconteceu, uma grande porcentagem do Brasil, das crianças que nascem, 33% das crianças que nascem, elas nascem sem o nome do pai, sem o registro do pai, porque não tem o pai. E a nossa geração precisa da figura masculina para que essa geração venha ter uma vida sólida, uma potencialização no chamado profético, no chamado moral, no chamado espiritual. Sabe porque não tem como. Agora eu vou dizer aqui, ó. Eu quero dizer pra você que é do sistema progressista, pra você que é da ideologia de gênero, a galera do LGBT mais que vezes multiplicado por 300, Freud, o pai da psicanálise, em 1935, vai dizer, tá aqui no meu livro, na página 39, ele vai dizer assim, ó, acabei de abrir a página 39, eu vou ler, é Freud, tá? Não consigo pensar em nenhuma necessidade da infância tão intensa quanto a proteção de um pai e uma figura masculina dentro de casa. De cada 10 presos hoje, 7 cresceram em um ambiente sem a figura paterna. De cada 10 meninas que engravidam na adolescência, 7 sem a figura paterna. De cada 10 suicidas, 6 sem a figura paterna. Aonde eu quero chegar, onde o Fábio estava abordando? Eu quero dizer que o menino que sofre um trauma durante a sua infância está ligado muito com a falta da paternidade biológica, porque um dos traumas que faz com que a mente da pessoa fica cauterizada, que gera complexos, que gera depressão, que gera ansiedade, é o trauma da orfandade. É o menino que está dentro de uma casa. Presta atenção, não tô falando do pai que morreu, não. É filhos órfãos de pais vivos. É você que trabalha 12, 13 horas por dia e não libera memória afetiva, não libera paternidade. Seus filhos não querem os seus presentes. Seu filho quer a sua presença. Os traumas que nos assombram na primeira infância são enormes. Orfandade, abuso sexual. Em um ambiente que você entra, de qualquer ambiente que você entra, de cada 3 pessoas dentro do ambiente, uma sofreu uma tentativa de abuso ou foi abusada sexualmente, segundo as estatísticas. Sabe por quê, Fábio? Por quê? O pai trabalha demais, a mãe trabalha demais e deixa o filho em casa. Aí o vizinho, quem que são os abusadores? O vizinho, o amigo. Vou te falar dos abusadores. Parente, avós, tios, cunhados e até cônjuges. Até pai, o pai abusa, padrasto. E aí, se você vai pegar uma pessoa que foi abusada sexualmente, que eu lido com elas quase toda semana, elas falam, minha mãe, mas meu pai estava trabalhando demais. Ei, cuidado para você não terceirizar a sua paternidade, entregando na responsabilidade da escola, da creche, da igreja. A igreja não é responsável pelos seus filhos, você é homem. Uma casa que tem um homem, aonde há uma inclinação, presta atenção, nós somos cristãos, eu sou pastor, a Bíblia condena a homossexualidade. Escute, uma casa de crente que tem um filho inclinado para a homossexualidade é porque você que é pai, você é frouxo, você não está cumprindo seu papel de sacerdote. Homossexualidade e orfandade andam lado a lado. Quem aponta a sexualidade das crianças é o homem, é a figura masculina, é o símbolo de autoridade, é o que fala não, é o que libera esse destino profético para os filhos. O que nós estamos vendo? Um povo que vai muito nos cultos, um povo que até ora, às vezes, até consagra, vai muito nos congressos, alguém que participa demais dos trabalhos da igreja, mas dentro de casa são péssimos pais, péssima mãe. Seu filho não quer um líder, seu filho não quer um pastor, você quer pastor, seu filho não quer uma irmã do ciclo de oração lá da igreja, seu filho quer um pai. Seu filho quer uma mãe. Essa memória afetiva, essa segurança. Um pai dá 3 coisas para um filho: proteção, provisão e destino. Os filhos estão vulneráveis aos abusadores quando os pais estão distantes. Vou falar algo que a gente postou na internet agorinha. O diabo está de olho nas nossas crianças, porque é mais fácil matar uma semente do que matar uma árvore. E é por isso que nós estamos vivendo em uma geração tão adoecida por orfandade, de filhos órfãos de pais vivos. É isso? É isso. Essa geração que está adoecida é por causa da orfandade. A orfandade é um sentimento demoníaco de não pertencimento. Pai, no grego, significa protetor, significa aceitação, valorização. Uma identidade de uma criança só é formada quando há uma figura de pai presente. Nós, pais, somos responsáveis por moldar a identidade dos nossos filhos. Quando há uma ausência, os filhos ficam
carente de referência, carente de direção. Quando uma casa cresce onde há uma quebra disso, e aí eu já entro na questão do divórcio, olha que vergonha. Os evangélicos passaram os católicos no número de divórcio. Os evangélicos que tanto condenou estão tendo um liberalismo para dizer, não, é normal, deu incompatibilidade de gênero, o inferno que colocou isso na sua mente, meu irmão. Você foi feito para ter uma esposa só e ir até o final da vida com ela. Se você larga da sua esposa, se você termina com ela, você vai causar um dano no mundo espiritual e pode destruir a vida do seu filho. 85% das crianças que têm divórcio dos pais terão algum tipo de patologia emocional. Irmão, a figura da mãe dentro do campo da psicologia, amor, carinho, proteção, cuidado. E quando há uma falta disso, porque há uma falta, tem mãe que é ausente, a criança cresce, na fase adulta ela tem dificuldade de namorar, casar, confessar, o coração é mais duro, não é quebrantado, tem que haver uma junção. E nós pais? A minha pergunta é, eu sou pai, no decorrer dos dias, como está o relacionamento entre você e seu filho? Entre vocês e seus filhos, você está mais perto ou mais longe deles? A nossa geração está sendo criada como uma geração órfã. Mas a paternidade de Deus, em nome de Jesus, vai ser derramada. Nós temos que entender também que Deus é um pai que nunca abandona um filho. Mas não é só essa paternidade espiritual que a criança precisa. Tem que haver uma necessidade da paternidade biológica. Fábio, vou falar algo aqui que tem alguém que vai assistir, está assistindo. Talvez você, a gente está se conhecendo agora melhor, mas se você foi criado sem a figura masculina, ou o pessoal do bastidor aqui, quase 100% das crianças que cresceram dentro de uma casa que não teve a figura masculina presente, tem dificuldade de enxergar a Deus como pai, de chamar a Deus como pai. Tem um trauma cognitivo. Eu falo isso porque eu lido com homens, tô falando de pastores, tá? Eu tava com um pastorzão famosão no Brasil, renomado, e ele começou a chorar no telefone falando, eu fui curado há 2 anos atrás, porque meu pai abandonou a gente, eu tinha 5 anos. Eu tinha dificuldade de chamar Deus como pai. Como assim? E o meu pai me abandonou? Será que o senhor é meu pai mesmo? Então, querido, tem que haver um equilíbrio da paternidade biológica, porque é dever do pai mostrar Deus pros filhos e mostrar os filhos para Deus, ensinar o caminho que deve andar. Tem que haver uma paternidade. Nós temos que estar perto dos nossos filhos, porque o diabo, irmão, ele está bramando como um leão, buscando quem possa tragar, e ele quer destruir a semente, os filhos. Ele não quer matar, mano. O diabo é inteligente, ele vai colocar o seu filho em câmera lenta para ele não chegar no destino profético que o Senhor escolheu. Tô falando isso aí, eu lembrei de uma pesquisa recente do índice de ateísmo que aumentou mais de 5% nesta geração, e isso está correlacionado à orfandade, porque o filho geralmente correlaciona o pai biológico com Deus. Se o pai que ele tem é mentiroso, é mau caráter, não demonstra afeto, não demonstra amor, vive distante de Deus, não tem fé, agride a mãe, ele correlaciona o pai biológico com Deus. Então, as pessoas passam a desacreditar de Deus pelo pai que tem, ou pelo pai que não tem, né? E aí, vai reverberar, não é agora que essa geração está aumentando, é daqui 50 a 60 anos, na geração dos nossos filhos. O que será da nossa geração daqui a 60 anos, sendo que agora os problemas emocionais já estão latentes? Olha, eu lido com meninos com desejo de suicídio, que é uma área que eu trabalho há 17 anos, que é a área que Deus chamou Douglas Borges, a partir dos 8 anos de idade. E sabe qual que é a reclamação deles? Eu não me sinto amado pelos meus pais. Aí eu vou olhar no Instagram, o menino tá de tênis da Nike, tá com iPhone, o menino até viaja, mas os pais pra praia, vai pros Estados Unidos. Só que isso não gera algo tão forte que uma presença no cotidiano, no dia a dia. Nós temos que entender, nós temos que diminuir as nossas horas de trabalho e incluir os nossos filhos na nossa agenda. A vida, gente, é curta. Logo, logo, o seu filho vai estar crescendo e vai precisar tomar decisões. E quando há o senso de direção por falta da paternidade, a criança que vira adulta não tem um senso de direção correto. Aí ele erra na escolha do namoro, ele erra na escolha da vida profissional, ele erra nos relacionamentos interpessoais dele. É por isso que eu estou batendo nessa tecla dentro deste livro, falando paternidade, a paternidade, a paternidade, a paternidade. Ó, aqui, ó, abriu uma página aleatória, página 77. O filho quer te ver gritando na arquibancada. Quantas vezes você foi fazer hora extra e o seu filho tinha um campeonato lá e você, ao invés de ir lá na arquibancada, você foi fazer hora extra?
Quantas vezes você ficou assistindo série, seu filho foi dormir sozinho, sem você dar um beijo nele, fazer uma oração por ele? Quantas vezes a sua filha quis brincar de boneca com você, meu irmão? Você que é pai e você não foi brincar com ela porque você é um ser masculino e foi criado dentro de um sistema. Presta atenção. A moça, a menina, ela cresce querendo casar com o pai. O primeiro modelo de marido que a menina tem é o pai. Isso tá dentro da neurociência, dentro da ciência. Pesquisa pra você ver. A menina, ela tem até um conflito com a mãe numa determinada idade. Aí a minha pergunta é: que tipo de marido você tá sendo pra sua esposa? Porque dependendo do tipo de marido que você tá sendo pra sua esposa, você vai estar potencializando a sua filha a querer casar com alguém praticamente perfeito ou não. Você deixaria a sua filhinha se casar com alguém que fosse igual a você? Sabe o que nós somos? Pais de internet. Nós colocamos uma capa lá dentro da igreja, tiramos foto, vamos na ceia como se nós fôssemos a família perfeita. E a paternidade não é liberada durante a semana. Nem todo filho que se desvia, nem todo filho que sai de casa é sinal de rebeldia, pastor Fábio. Tem menino que não tem pai, tem menino que não tem a presença. Tem menino que não tem o amor, não tem essa proteção, não tem essa provisão, não tem esse destino. Então, essa figura da paternidade que fica manchada e corrompida vai reverberar no espiritual. E aí, os ateus crescem. Como vai ficar a nossa geração? Porque a Bíblia diz que aonde a incredulidade, o pecado se multiplica. Onde não há presença de Deus, o pecado se multiplica. Se nós estamos assustados com essa geração agora, com tanto de pecado, com tanto de coisa, que tem gente que está comemorando até morte de pessoas, imagina daqui 50 anos. O que será dessa geração? E outra coisa, né, pastor Douglas? Nós precisamos mais do que nunca nos levantar como igrejas. E quando eu falo de igreja, eu estou falando a parte de famílias, porque a comunidade de fé é composta por famílias. A igreja não é um salão, não é um templo, não é uma estrutura. A igreja é composta por famílias. Eu sou o pastor lá de casa. Eu sou o pastor da minha esposa e dos meus filhos. Eu sou o sacerdote de lá. Eu sou o responsável por eles. Então, se eu não ser uma representação de Deus lá dentro de casa e ensinar para os meus filhos princípios, valores que para mim, conforme a Bíblia, são absolutos e inegociáveis, as faculdades e as universidades estão ensinando o progressismo desenfreado e desgraçado por aí, transformando o ser humano em seres bestiais, né? A esquerda progressista, ela é tão terrível, que ela é capaz de assassinar um ser humano e depois começar a discursar que o ser humano que foi assassinado tinha discurso de ódio. Que desgraça! É antagônico. É a esquerda demoníaca demais. A esquerda é tão perturbada que alguém da esquerda que tinha um relacionamento... Isso aqui não é dizendo que todos que fazem isso são capazes de fazer a mesma prática, mas geralmente quem levanta a bandeira do progressismo tem relacionamento com a pessoa do mesmo sexo. O camarada que foi o assassino se relaciona com um trans. E aí, o cara que foi assassinado é chamado de extremista. O cara assassinado é chamado de extremista e o outro pela esquerda que é pregado... pela esquerda que prega o amor, poxa. Não dá pra entender, não. É inverter nos valores, é isso que o diabo quer. Então, assim, nós como sacerdotes de casa precisamos mais do que nunca estar próximo dos nossos filhos, porque senão esse progressismo aí, em nome do amor, que é um pseudo-amor, vai acabar fazendo a mente, mudando a mente, fazendo uma lavagem cerebral, porque as universidades e as faculdades estão cheias deles. Tem mais pessoas com ideologias malignas, filosofias de homens e até doutrinas de demônios do que pessoas com princípios e valores e conservadoras lá dentro. Eu vou dar um dado aqui que é para assustar. Esse aqui é para os pastores, senhores pastores. Eu tenho uma palavra para os pastores do Brasil. Vocês precisam se assustarem com o que eu vou falar para vocês. É uma estatística, tá? Pesquisas. De cada 10 jovens cristãos que entram na faculdade, 7,7 desvia. Olha o índice. Pode dar o Google aí. De cada 10 cristãos que entra dentro de uma faculdade evangélica, 7,7 desvia. Eu vou deixar a pergunta no ar. É culpa da igreja?
é culpa dos pais? É culpa de quem? Deixa eu dizer algo pra você. Quando há uma quebra da paternidade, desde a infância, há uma quebra na identidade. E a nossa identidade moral, espiritual, essas duas identidades de caráter, elas são geradas com a paternidade biológica, que nos ensina, que nos mostra o que é certo e o que não é, filho. Isso aqui, ó, você vai pra escola, você não pode levar pra sua casa a borracha do seu amigo, que é roubo. Isso aqui ó, não pode, é crime. Nós, pais, vamos instruir as nossas crianças. Lá na igreja, o pastor vai dizer, olha, os pecados sexuais e os imorais são esses. Na igreja, o pastor vai trazer o direcionamento espiritual para muitas coisas. Então, há um equilíbrio entre a paternidade biológica e a paternidade espiritual, que é os pastores, os líderes. Só que aí, quando isso não é gerado com constância e intensidade, vai cair dentro da estatística. O menino cresce doido para ir para a faculdade. Por quê? Porque ele vai ter um sentimento de liberdade. E aí eu te pergunto, será que o pai não ensinou que a nossa maior liberdade é servir a Cristo para ir para o céu? Escute só, o meu filho, tem um pastor no Brasil, que um dia ele deu uma entrevista, ele falou numa pregação, os meus filhos não vão fazer faculdade, porque lá na faculdade o índice de pessoas desviadas é muito grande. Pois no mesmo dia que eu ouvi esse pastor falando isso, eu disse, pois os meus 2 filhos, que é o Azaf e o Levi, vai estudar na faculdade e ainda vai estudar na federal, de graça. Porque os meus filhos não vão depender do sistema de professor de sociologia, de filosofia, de esquerda progressista, demoníaca, para dizer quem eles são. Porque eles têm um pai presente que vai liberar a identidade na vida deles. O Azaf e o Levi, quando for fazer faculdade, vai chegar num ambiente sabendo o que pode, o que não pode, o que deve, o que não deve, o que preciso fazer para fugir das coisas erradas, das coisas imorais. Porque eu e a mãe deles somos presentes, nós instruímos, nós falamos, puxamos a orelha, batemos de cinto. Irmão, lá em casa nós não perdoa não, irmão. Lá apanha. Só que nós temos que entender que nós temos que cumprir esse papel que o pastor Fábio falou. Esse papel de ser o sacerdote. Nenhuma arma forjada contra ti, contra a tua casa prevalecerá. Mas não adianta pedir oração, não adianta pedir jejum, não adianta pedir consagração, se na sua casa você é um péssimo pai, uma péssima mãe. Faça seu papel, porque se você fazer o seu papel, os céus vai fazer o papel dele e os pastores também vão fazer o papel dele. Nós temos que... Essa estatística tem que acabar. Ô pastor Fábio, avivamento, agora vamos entrar num assunto que eu sou da Assembleia de Deus, tá, gente? Eu sou pentecostal, canela de fogo, eu rodo, eu falo em língua, eu planto bananeira se deixar, mas deixa eu dizer algo pra você, nós não podemos espiritualizar tudo. Nós estamos espiritualizando demais, nós estamos achando que a oração vai resolver. Ah, pastor, oro por meu filho tá afastado, não sei o quê. Mas lá dentro da sua casa, você é distante dele. Pastor e Deus não pode fazer nada por você, irmão. Se você não tomar a sua atitude, se você não tomar a sua ação de ser pai. Mas aí, irmão, o que nós estamos fazendo? Fazendo com que os nossos filhos cresçam sem essa paternidade de perto. E aí, lá no futuro, onde eles precisam ter essa identidade inabalável, eles estão ficando frágeis. Porque, irmão, nós estamos dentro de um ambiente onde nós estamos mais preocupados em aparecer, em demonstrar aquilo que nós não somos no secreto, em demonstrar aquilo que nós não somos dentro de casa. Mas Deus nos conhece, o Espírito Santo nos conhece e os nossos filhos nos conhecem. Tem filho que fala assim, nossa, eu queria que meu pai morasse aqui na igreja, porque aqui na igreja ele é tão diferente que ele é lá em casa. Então, como está o seu relacionamento com seus filhos? Como está? Você está potencializando ele? Para qual destino? Do fracasso? Ou profético? Você está gerando um filho homem para casar com mulher? Ou você está gerando um filho homem para casar com homem? Você está gerando uma menina para casar com homem? Ou você está gerando uma menina para casar com mulher? A homossexualidade, ela entra dentro de uma casa onde o pai é ausente. Eu e você, nós temos que abrir um olho. Porque o diabo, ele está ao derredor. Ô pastor, o senhor responsabiliza os pais pelos filhos que se tornam homossexuais? Grande parte, sim. Pode buscar aí os pesquisadores, não só eu que falo isso, já vi podcast de Tânia Tereza falando, pastor Josué Gonçalves falando, que é minhas referências, porque a figura masculina é muito fraca, quando ela não é presente, fragiliza. Repara, um menino que cresce dentro de uma casa, quando o pai vai embora, o pai morre, só com mulher, ele fica afeminado.
Você percebe. A figura masculina, ela traz esse negócio nosso da masculinidade, da força física, né? Do protetor, né? Do homem que cuida, do homem que é o provedor de casa. E quando há essa ausência, há um crescimento na fragilidade. Então, eu não vou cravar aqui 100%, porque senão eu tava sendo injusto, mas pelo menos 99%. Então a homossexualidade, na sua visão, seria uma escolha por influência? Também, porque acontecem os traumas. Muitos homossexuais, principalmente homens. Isso eu falo porque eu conheço ex-gays aí que viraram pastores. E existe ex? Existe. Ou luta contra a vida toda? Existe ex e luta. É igual nós, irmão. Nós somos héteros, a gente luta pra não cair no pecado sexual. O índice de pessoas que acessam pornografia dentro da igreja é enorme. E se você não orar e ter constância, a gente cai. Então, o ex-gay, eu tenho um amigo que deixou de gostar de homem, gosta de mulher. Mas ele fala, irmão, se eu vacilar e ficar muito pensando na minha mente, eu volto às velhas práticas. O diabo pega na curva. O diabo pega na curva. E basta um gole do alcoólatra para voltar tudo aquilo. Então, o que nós temos que fazer, irmão? A Bíblia vai dizer que, lá em Efésios 6, né, a partir do 18, vai falar sobre o capacete, o escudo da fé, a couraça da justiça, a sandália da salvação. Capacete da salvação. Capacete da salvação. Sapato do evangelho. Sapato do evangelho. Nós temos que estar revestido. O nosso revestimento não é só espiritual, não, gente. Nós temos que ter revestido de pessoas do nosso lado, andar com pessoas espirituais. Nós temos que estar revestido com a paternidade, com os nossos pais. A psicologia vai dizer que nós somos resultado das 5 pessoas que estão à nossa volta. Que tipo de pessoa você é? Se você é muito pornográfico, você está andando com pornográfico. Se você é espiritual, você está andando com espiritual. Então, nós temos que ser blindados. Pastores. Sabe por que pastor se mata? 3 dias atrás um pastor se matou. Rapaz aí, o pastor Anderson, né, acabou tirando a sua vida. A sua vida, e eu trato isso no meu livro. Porque o pastor, para começar, ele já tem uma responsabilidade muito grande. Geralmente, ele é uma pessoa sozinha. Ele não tem muito amigo a quem confessar, a quem conversar. Porque se um pastor que cai em adultério ou em algum tipo de pecado, ele vai confessar, ele vai ser julgado de uma forma mais intensa. Se ele contar pro líder maioral dele, o líder maioral dele vai tirar ele da igreja, vai colocar ele de banco. Aí o cara não sabe separar a igreja com família, aí ele mistura tudo, aí a casa dele vira um caos. Então tem vários tipos de coisas que faz com que um pastor entre no nível de depressão e queira se matar. E uma delas é essa, a falta de amigo, a cobrança de resultados que a liderança cobra e ele se cobra também. O pastor tem que mostrar resultado. A igreja está crescendo financeiramente, a igreja está crescendo o número de membros. Sim, irmão, a igreja precisa de financeiro, tem que pagar energia, tem que pagar água, tem que melhorar o som, tem que melhorar o templo, tem que ter um lugar melhor para receber o povo, estrutura. Então há uma série de coisas que faz com que o pastor sofra uma pressão que vai fazer com que às vezes ele desanime. O que precisa? Os pastores precisam ter amigos. Você tem que ter alguém, irmão. Ô pastor, eu sou pastor, eu tenho amigo, que você possa chorar, que você possa confessar. Desabafar. E você, olha, 90% do suicídio poderia ter sido evitado se as pessoas contassem os problemas dela para alguém. Confessar. É por isso que louvado seja Deus pelos psicólogos que estão surgindo na igreja. A igreja endemonizou a depressão há muito tempo. A igreja atrapalhou pessoas depressivas de serem curadas e as pessoas se mataram. A igreja foi muita pedra e ainda continua sendo pedra na vida das pessoas por se tratar a depressão como demônio, por falta de fé. Você está equivocado. Depressão não é demônio, depressão não é fé. Depressão é patologia que adquire com traumas do passado, com ações ruins, com coisas ruins, e precisa ser tratado com ajuda de psicólogo, psicanalista, até mesmo psiquiatra, ajuda espiritual também, porque é demônio religiosa. Também, né? É influência demoníaca aí, também, né? Pastor, isso que eu quero dizer. Depressão não é demônio, mas o depressivo dá uma abertura muito grande pro demônio entrar na vida dele. Característica de um depressivo: ausência de propósito, ausência de sonhos, mente vazia. O depressivo, ele se isola. Aí existe um ditado que eu até cito no meu livro: mente vazia é oficina do diabo. Então, o que o diabo, o assunto que o pastor Fábio falou agora, ele vai procurar uma mente vazia. Uma mente que não tá orando, uma mente que não tá em comunhão, uma mente que não tá jejuando. Uma mente sem propósito. Uma mente sem propósito. Irmão, porque uma mente cheia de sonhos, cheia de propósito, cheia de objetivos, cheia de ideais, ela tá preenchida. Não tem vaga pra outra coisa, isso, irmão. Só que, então, a minha pergunta é, por que esse pastor, 3 dias atrás, conhecido, se matou? É porque Rapaz, ele tava... Ele tinha perdido a sua filha também. Eu tenho a resposta. Ele tava querendo matar a dor dele. Não era ele. O suicida não quer morrer, não. Por o contrário, ele ama a vida dele. Ele só quer matar a dor.
É por isso que esse podcast vai ser liberado e vai ser alcançado em milhares de pessoas, esses cortes. Quero dizer pra você, ainda não é o fim. Não é tempo de você jogar a toalha. Não é tempo de você desistir. A depressão chegou na tua vida como um degrau e um trampolim para um novo nível. Busque um tratamento. Procure o seu pastor local, procure o seu líder religioso, vai atrás de um psicólogo, ele vai te aconselhar com as ferramentas científicas necessárias e de preferência, você que é evangélico, procure um psicólogo evangélico que ele vai introduzir a palavra de Deus no tratamento. É comprovado cientificamente que a religião ajuda as pessoas a se libertarem da depressão. Ainda não é o fim. Eu não posso aqui anular o poder divino de Jesus, que também cura a depressão, que liberta, que transforma. E Jesus, ele quer te dar um novo começo. E ele é especialista em dar um novo começo para o homem. Ele é especialista em recomeçar com o caído. Ele é especialista em recomeçar com aquele que a sociedade não vê, não dá nada. Jesus é o único que te vê quando ninguém te vê. Ele é o único que te entende quando ninguém te entende. Ele é o único que te estende a mão quando ninguém te estende a mão. Ele é o único que te abraça quando ninguém te abraça. Salmo 27, versículo 10. Pode uma mãe abandonar o seu filho, pode um pai e uma mãe abandonar o seu filho, mas eu nunca te abandonarei. Nós temos um pai, Fábio. Sim. Só dando um adendo e corrigindo uma fala sua aqui, você falou que a igreja atrapalhou de muitas pessoas ser curadas da depressão, a igreja impediu. Eu não usaria a palavra igreja. Os homens. Mas a religiosidade dentro da igreja, né? Verdade. A religiosidade dentro da igreja, porque a igreja é muito pesado. Né? Usar a igreja como a noiva de Cristo, ela é pura, ela é pura, imaculada, é verdade. Vamos corrigir que a fala a religiosidade dentro da igreja, os maus, que demonizou tudo, né? Demonizou tudo. Demonizou política, demonizou praia, demonizou televisão, demonizou tudo. Aí hoje o diabo tá na política, o diabo tá na praia, o diabo tá na televisão e a gente não consegue nem colocar Deus lá mais. E interessante que a internet, algum tempo atrás, que era demoníaca, serviu na pandemia para transmitir os cultos. Entendeu? E aí, como é que a gente faz? Ó, a Bíblia vai dizer que a gente tem que vigiar. Todas as coisas me são listas, mas nem tudo me convém. Se você for pegar 100 pessoas e colocar dentro de uma sala com depressão, é excesso de alguma coisa. Ou falta de algo. Excesso de trauma, falta de amor, falta de carinho, falta de conquista, porque as frustrações levam a pessoa a ficar depressiva. Então, o que acontece? O que tem que trabalhar nessa mente? Um equilíbrio para você entrar dentro de uma rota onde haja uma cura dos seus traumas, que os seus traumas precisam ser curados e tratados. Não é só pegar um remédio aqui, ó. Eu tô te dando aqui um chá, você vai beber e a depressão vai embora. Não é assim que funciona. Existe um tratamento, existe um porquê. Onde dói e o porquê dói. Esse é o X da questão. Então, quando a religiosidade entrou dentro desse aspecto emocional e disse que a depressão é falta de fé, é falta de Deus, aí eu vejo Elias descendo do monte depois de derrotar 400 profetas de Baal, entrar dentro da caverna e pedir para morrer. Um dos maiores profetas da Bíblia. Quem me explica? Aí eu fui estudar fisiologicamente o que Elias viveu. Elias liberou tanta adrenalina no monte que quando ele termina de acontecer aquilo tudo, o corpo dele entra num estado de anestésico e falta alguns neurotransmissores na mente dele. A serotonina fica lá embaixo. Que a serotonina é o neurotransmissor que faz a gente querer ficar feliz, alegre, querer viver. Então, ele, por um momento, ele pede pra morrer. Porque o corpo dele, a fisiologia... Eu vou falar isso aqui pra ter gente que não sabe. Existem 2 tipos de depressão. A depressão endógena e exógena. A endógena é causada pela fisiologia. Ela dá muito em adolescentes, com quebra de hormônio, puberdade. Tem gente que tá com depressão que ela vai no médico, um médico específico chamado endocrinologista, ele faz os exames de sangue e vai tá assim no exame. Tá faltando hormônio aqui, tá faltando vitamina D aqui, tá faltando... Eu vou passar um remédio durante 6 meses. A hora que volta as vitaminas, a depressão vai embora. Essa depressão ela é mais fácil de ser tratada, porque ela é tratada com vitamina, com esse tratamento fisiológico. Agora, a depressão exógena, que é da psique, da mente, é causada pelos traumas, pelo abuso sexual, pelo abandono, pelas frustrações. Esse é necessário as terapias, é necessário a ajuda espiritual, aconselhamento, discipulado, leitura da palavra. A nossa geração é muito preguiçosa também, tá, Fábio? Não lê, não busca conhecimento. Um dia, uma moça com depressão da mais terrível, eu falei,
Eu vou te dar um livro de presente, vou mandar pro seu correio. Não, pastor, não adianta mandar não, que eu não leio. Aí falou assim, então você quer morrer de depressão? Nós, às vezes, estamos com um problema e Deus já... Tem gente que Deus tá com a mão estendida, com a chave, e a pessoa tá dentro do carro e Deus fala assim, eu não vou abrir essa porta, porque não depende de mim, depende de você. Tem gente que tá depressivo porque é sedentário. Se fazer 3 vezes por semana na academia, vai voltar à vida normal, da depressão embora. Então, o que nós temos que fazer? Entender que nem tudo é espiritual, nem tudo é o diabo. Não é endemonizar as coisas. A maioria dos problemas que acontecem na vida do homem são pelas ações ruins que nós tomamos. As decisões erradas. Existem 3 coisas que definem o destino do homem. A fé que ele professa, as pessoas que ele se conectam e as escolhas que ele faz. 3 coisas que definem o destino do homem. A fé que ele professa, as pessoas que ele se conecta e as escolhas que ele faz. A fé que nós professamos vai definir o nosso destino. Salvação. Jesus Cristo. Não há salvação em outra pessoa, em outro ser, em outro santo que inventa, em outro nome. O nome sobre todo nome, Jesus. Outra coisa que define o nosso destino, as pessoas que nós nos conectamos. As pessoas que você se conecta durante a sua história vai potencializar você para um destino profético, para um destino espiritual ou para um destino promíscuo e de perdição. E terceiro, as escolhas que você faz. Sansão, não é pra você casar com essa menina não, que essa menina é problema. Tem menina bonita aqui no meio dos hebreus. Não, eu quero alguma coisa boa pros meus olhos. A escolha errada fez Sansão ser destruído. Cuidado com as suas escolhas. As escolhas que você toma no presente vai definir o que você vai ser no futuro. Principalmente a mulher que vai ficar do seu lado quando você for casar. Principalmente o homem que você vai escolher. No namoro já dá indício. Se o cara é fiel, se o cara é carinhoso, se o cara é atencioso e se o cara é crente, né, irmão? Não estamos falando pro pessoal da igreja que, eu vou namorar, mas o caboclo é lá do candomblé, lá do espiritismo, lá do catolicismo. É você caçar problema pra sua cabeça, irmão. Incompatibilidade de espiritualidade. É o desvio da conduta, como é que fala, gente? Deixa eu lembrar a palavra aqui. Julgo desigual de religião. Esse julgo desigual de religião, ele vai destruir mesmo. Porque a menina vai pra igreja, ou ao contrário, e o caboclo vai pra barzinho. Não, minha religião permite. O caboclo não tem temor. Um homem sem temor a Deus é um homem sujeito a cair no pecado. Nós precisamos tomar muito cuidado, porque o casamento é a melhor escolha da vida, né? Depois da salvação, né, de Jesus, é o casamento. Você pode, tipo assim, você não precisa tomar muito cuidado com a profissão que você vai cursar, um curso que você vai fazer profissionalmente falando, ou a profissão que você vai escolher, porque você pode depois mudar, né? Aonde você vai morar, você também pode mudar depois. Agora, com quem você vai casar, meu irmão, ou te eleva ou te diminui, ou te eleva ou te destrói. Mas voltando a falar anteriormente sobre essa questão de pessoas que têm tirado a sua vida, não vou usar outra palavra porque é muito pesada aqui nas redes sociais, mas de pessoas que têm tirado a sua vida, é uma doença muito silenciosa, né? Uma doença silenciosa. A pessoa está bem, aparentemente, não há nenhum problema com ela, parece que ela superou os traumas, superou as dores. No caso desse rapaz aí, do pastor Anderson, que tirou a vida, ele tinha perdido a sua filha, parece que há 3 anos atrás, e aparentemente tinha superado. Acho que era um ano. Um ano, né? Tinha superado, estava levando a sua vida, tinha superado a dor, e de repente o camarada assim... Por que é silencioso? Ninguém vê, ninguém enxerga, ninguém contempla. Então, o maior interessado em expor a pessoa. É a pessoa. Mas também eu acredito que dá sinais, né? Aí, ó, a pergunta maravilhosa. Houve um grito de socorro em algum momento. Houve um grito. Você lembra aquele menino, um influencer, que se matou, um moreninho, baiano? Bem famoso. Ele tinha um sotaque muito legal. Ele ficou famoso no meio dos jogadores de futebol. Ele deu indícios de que ele ia se matar. Ele postava. Não, essa vida está muito... Tá ruim demais. Pra que eu tô nessa vida? Ele começou a dar indícios. Teve aquela deputada também, né? Como é o nome dela? Eu era amigo da Keller, da Carol. Carol ela não era deputada, ela era amiga dos... Ela chegou a ser deputada. Eu não sei se ela... Não chegou? Veja aí, Carol Eller. Carol Eller. Eu ajudava, não, né? Eu ajudava a discipular ela. Eu tenho até hoje as nossas conversas. Eu orava por ela, ela chorava. Douglas, obrigado. Então, só que ela era mais visível. Ela era mais fácil de ver. Porque ela era muito intensa, então ela mostrava muito sentimento. O pior é os que não mostram. Tem gente que faz uma festona de virada do ano, no dia 31. Foi 23, cara? Foi.
É influenciadora, ela era influenciadora. Influenciadora bolsonarista. Mas não chegou a ser Não, deputada, é influenciadora. Ela se filiou ao PL pelas mãos de Jair Bolsonaro e tinha planos de eleição para 24. Ah, não foi, chegou a ser Isso. não, né? Então, os indícios dela eram mais fáceis porque ela era muito intensa, mas as pessoas que se matam, a maioria, não mostram. Mas, o que eu quero chamar a atenção? Pra igreja. Em algum momento grita, né? Grita. Em o meu outro livro, que não é esse, é Uma Luz Pra Você, prefaciado pelo Hernandes Dias Lopes, esse aqui quem prefaciou, gente, foi Josué Gonçalves, tá? Esse livro fala sobre tudo isso, depressão, ansiedade, paternidade. Se você quiser adquirir, depois é só puxar eu aí no Instagram, Douglas Borges Oficial, e a gente vê o livro e manda pra todo o Brasil. E lá eu vou falar como visualizar as pessoas, Fábio. Principalmente pais. O pai consegue enxergar o adolescente. Tá crescendo o número de adolescentes com desejo de morte. É só você ir no meu Instagram e ver que eu oro lá e eu posto. O menino muda o comportamento, Fábio. A escola dele não é a mesma mais. As notas. Ele deixa de fazer aquilo que gostava. Se o menino gosta muito de jogar videogame, ele para. Gosta muito de jogar futebol, ele não joga mais. Os meninos dão todos os tipos de indício. No meio dos adolescentes e das crianças é mais fácil a gente visualizar. Agora o adulto é mais complicado. Só que, em algum momento, se a gente for sensível, é que falta a sensibilidade de nós, como amigos, né? Talvez os amigos dele, né? Do pastor, né? Talvez os parentes. Tem um amigo meu que tá com indício de suicídio, ele tem me procurado há algum tempo. E essa noite, dessa madrugada que eu estava acordado, eu vi o story dele. Ele tá dando indício que vai se matar. Chamei ele, tô esperando a mensagem dele pra gente conversar hoje. Porque ele já tá dando sinal. E eu falei com ele, mano, eu quero te ajudar, eu sempre ligo, sempre oro. Então, o que a gente faz? A nossa sociedade é egoísta. Nós entramos no nosso mundo. E esquecemos que tem um mundo lá fora. Nós estamos esquecendo de cumprir o nosso papel de cristão. O ID, o de falar sobre Jesus, o de mostrar a solução. Deus não te fez para ir pro céu só simplesmente. Ir pro céu é o ápice do ser humano, mas o principal projeto de Deus é que o reino dele fosse propagado aqui na terra. Não é através de animal, não é através de bicho, é através de homens. Você precisa ser um agente de Deus. Se nós fôssemos um agente de Deus, igual nós somos para defender o lado partidário político que nós somos, o evangelho seria um evangelho perfeito. O povo seria um povo cheio de igreja, cheia de gente curada, transformada e liberta. Se a minha intensidade que eu tomo em um campo de futebol gritando gol fosse a mesma intensidade que eu tivesse dentro de um culto quando eu tô adorando a Deus, os meus problemas seriam menos. Se a minha intensidade de estar em uma roda de amigos em um churrasco fosse a mesma intensidade de ir para um lugar evangelizar em uma praça, o nosso povo cristão teria uma geração curada, uma sociedade curada. E é onde eu entrei na parte que eu sou da Assembleia de Deus, eu tinha esquecido e agora vem na minha mente. Por que eu falei que eu sou da Assembleia, que eu sou do avivamento? Porque nós achamos que avivamento é pular, é falar em língua, é chorar, é plantar bananeira. Verdadeiramente, avivamento não tem nada a ver com isso. Avivamento, eu vou te falar o que é avivamento dentro da etimologia da palavra, o que é avivamento dentro do contexto teológico. Avivamento é quando o censo do IBGE passa na cidade de Curitiba, por exemplo, e vê o número de assassinatos no ano, vê o número de estupro no ano, vê o número de assaltos no ano. Então a igreja entra dentro dessa cidade chamada Curitiba com um papel missional. Não é missionário, missional. Levar o evangelho, trazer as pessoas ao arrependimento dos pecados e para que haja uma mudança de caráter. O mentiroso para de mentir, o assassino para de assassinar, o divórcio começa a não acontecer, aí o censo do IBGE volta o outro ano. E quando ele passa lá, em Curitiba novamente, aonde teve 10 assassinatos, diminuiu para 7. 20 divórcios, diminuiu para 5. 10 assaltos, diminuiu para 3. Isso é avivamento. Quando a palavra de Deus, o evangelho entra em um ambiente e há uma transformação no aspecto social. A comunidade que passa fome tem que se alimentar, porque esse é um projeto da igreja primitiva. O número de divórcios tem que diminuir. Esse é um verdadeiro avivamento. É por isso que eu ministro nos grandes congressos, tá, gente? Mas eu sou implicado em congresso que não tem visitante. Eu já ministrei em congresso de amigo meu,
que quando fez o apelo lá, assim, ó, quando eles perguntou, tem algum visitante? Tinha umas 2.000 pessoas, não tinha um visitante. Aí quando eu peguei o microfone, como eu sou amigo da pessoa, né, todo lugar que eu faço isso, eu falo assim, por que vocês me trouxeram aqui? Vocês me tiraram lá de Goiânia pra vir aqui, pra cantar e pregar pra vocês? Eu sou um evangelista, um ganhador de alma. Eu quero é alma aqui hoje, não tinha. Então, nós fazemos congresso para nós mesmos. A igreja gasta com camiseta, com uniforme, com ornamentação e esquece de investir na alma. Infelizmente. E tu acredita, então, nesse contexto, porque o que você falou aí foi reverberando e reproduzindo uma fala do pastor Paulo Júnior, né? Que aonde há um avivamento, o índice de criminalidade diminui, o índice de prostituição diminui, o índice de aborto diminui, o índice de boca de fumo diminui. É isso. Tudo que é ruim diminui. Mas ele afirma que o avivamento da igreja brasileira está promovendo o pecado. Nunca houve no Brasil tantas conferências, tantos congressos, tantos ajuntamentos. Pô, nós estamos lotando em estádios com ingressos pagos. Veja aí agora a conferência juntas, mais de 65 mil pessoas, mulheres, querendo Deus, buscando a presença de Deus. E eu não estou criticando aqui o evento não, que foi uma bênção. O Bruno Leonardo, Bispo Bruno Leonardo, só enche sem celebridade, sem cantores famosos, sem pregador. Ele sozinho, pô, tá conseguindo encher estádio no Brasil. Você prega no Brasil, você vê grandes ajuntamentos, grandes conferências, grandes congressos. Mas o cenário do Brasil não muda. O Brasil nunca foi tão corrupto, irmão. Falando-se da política brasileira, nós temos um descondenado como presidente, deputados corruptos, pessoas que criminosas estão sendo soltas. Um autoritarismo no STF que no Brasil hoje é perceptível que tem que tomar até cuidado para falar isso. Não... Tem um tirano, tem ministros que mandam no Brasil. Não é nem o presidente da República que manda mais. Então, são coisas bizarras. O progressismo é cada vez mais aumentando, crescendo. O aborto está sendo liberado, descriminalização da maconha. Ou seja, que avivamento é esse? O que está acontecendo? Será que está faltando uma nova reforma? Não me ajuda. O que está acontecendo com esses ajuntamentos? O que está acontecendo com a igreja? Parece que orar não está fazendo... É só um questionamento, tá? Não é que eu me tornei incrédulo, não. Orar. Mano, por exemplo, as pessoas ficaram na frente dos quartéis orando. Pai nosso, o que está... Você via ímpio orando. Não crente orando. O povo tava na frente de Brasília orando. E o povo que tava orando tá preso agora. Tá preso, pô, os 8 de janeiro. O que tá acontecendo? Quanto mais ajuntamento, quanto mais reunião, quanto mais as pessoas estão buscando a Deus, mais a iniquidade está prevalecendo, os iníquos estão prevalecendo no Brasil. Me ajuda, pastor. Vou fazer uma pergunta aqui pro corte aqui. Olha, eu quero fazer uma pergunta para os pregadores e pastores, renomados ou não renomados, que vai ouvir essa pergunta. Será que tem que haver uma nova reforma protestante, uma reforma espiritual dentro do Brasil? Será que tem que haver um conselho para trazer uma reforma? Já que esse pastor citado aqui antes pelo pastor Fábio, dizendo que as conferências estão sendo criadas para criar uma geração com pecado. Mas será que é culpa das conferências? Não foi isso. Ele falou que o avivamento da igreja brasileira está promovendo o pecado. Sendo fiel à fala dele. A pergunta é, será que não tem que haver uma reforma, então? Reforma, eu digo que não, mas nós precisamos... Reforma. Você fez a pergunta, deixa eu responder, então. Porque sempre teve a igreja avivalista, ela sempre foi marcada por conferências. Estados Unidos começou lá atrás. Não, mas com Billy Graham. Ir na raiz, pastor Entendeu? Douglas. Nós precisamos ir na raiz. Nós não precisamos de uma reforma. Nós precisamos voltar a ter temor. O temor é o princípio da sabedoria, a Bíblia já dizia lá em Provérbios. Só que o temor, irmão, não é gerado por alguém que me fala, o temor é gerado na individualidade. Sim, porque o mesmo pastor que falou que a igreja brasileira, o avivamento que nós vivemos, está promovendo o pecado, agora, recentemente, infelizmente, foi exposto de alguma forma. Foi exposto. Os nossos heróis mostram o seu calcanhar de Aquiles e as suas fragilidades. Fala o que é pecado, mas faz nas escondidas. Aí... o sermão hoje está sendo: faça o que eu digo, mas nunca faça o que eu faço. Eu acho que o problema está em quem está o problema está em quem está pregando, em quem está entregando essas mensagens. O problema está em nós mesmo, que perdemos o temor como igreja. Mas... Por exemplo, pastor Douglas, o senhor vai em muitas conferências, vai em muitos eventos, tu prega bastante, canta bastante. Seja sincero, a
porcentagem das pessoas que te ouvem, quantos mudam de vida realmente? Voltam para casa com aquela convicção de pecado que precisa mudar? Eu não tenho os dados, mas são poucos. É poucos. É poucos. A gente consegue observar pelas redes sociais. Você consegue saber de uma ovelha, se ela é ovelha mesmo, pelas redes. O que ela vê, o que ela curte, o que ela compartilha, o que ela é. E as ações do dia a dia também. Sim, irmão, a sensação que se dá é que o evangelho que está sendo pregado E tá muito. não tá tá causando mudando, efeito. não tá causando efeito, cara. Não tá havendo mais convicção de pecado, não está havendo mais pesar pelo pecado. E quando há alguém que prega sobre isso em púlpitos, igual o meu amigo pastor Eliseu Rodrigues de Goiânia, que ele fala muito, ele confronta muito sobre o pecado, os vídeos dele são muito polêmicos. E quando há alguém que bate muito no pecado, chama essa pessoa de chata, de quadrada. Como que a gente vai manter o equilíbrio disso? É falar ou não falar? É confrontar ou não confrontar? Então, a gente sabe que tem os massageadores de ego, né? É que o que vai subir lá em cima pra falar aquilo que todo mundo quer ouvir, as frases de efeito. Eu nunca ouvi tanto um lugar. Hoje em dia, o púlpito virou lugar de palhaço. O púlpito virou lugar de gente falar asneira, pregar heresia, pregar coisa que não existe. Eu nunca vi ser palco para tantas pessoas. O influencer que era lá do mundão, de repente aceita Jesus e nem passa por um discipulado, 6 meses depois está subindo no altar para pregar. E o cara não tem Bíblia, não tem teologia, não tem profundidade, não teve experiência, não foi provado, não virou um diácono primeiro, não virou um presbítero, não virou um evangelista, nem um pastor. Ele já pulou todos os degraus e já foi lá para cima. Então, eu acho que a culpa também é da nossa liderança de formar essas pessoas, é de formar esses alicerces. Josué, todo mundo fala de Josué. Josué, ele fala um versículo que eu fico... Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Ele fala assim, ó, não tô nem aí para ninguém. Que todo mundo, ó, fique para lá. O importante é eu e minha casa seguir ao Senhor, não é? É o livro de Juízes, que foi o pior período da igreja, 300 anos, o povo sofrendo e Deus em silêncio, porque quando chega no livro de Samuel, a Bíblia vai dizer que a voz do Senhor era rara. A Bíblia diz lá em Juízes 2:10, e cresceu essa outra geração sem conhecer a Deus. Aqui vamos matar a charada e a pergunta que você fez. A culpa é de quem? A culpa são dos líderes que não estão formando os legados. Porque Josué e Caleb foram péssimos líderes. O texto diz, não sou eu, não formou. Moisés não. Enquanto Moisés estava no monte, quem estava na metade do monte? Caleb e Josué aprendendo. E parece que Caleb e Josué não aprendeu a pegar alguém e falar, vem, traz pro meu lado, vamos. John Wesley, eu fui na casa de John Wesley em Londres e tinha uma foto de um cara na sala. Eu fui e perguntei pra mulher, eu sou curioso, porque tem a mulher a guia. Quem que é esse moço aí? Ela falou assim, com essas palavras, é o Timóteo de John Wesley. John Wesley estava treinando ele pra quando ele morresse, assumir o lugar dele. Só que o cara morreu antes que John Wesley. Paulo treinou quem? Timóteo. Então, o que nós precisamos fazer? Discípulos. Ide, fazei discípulos. Primeiro é fazer discípulos, depois batizando. Então, o que precisa? A nossa liderança, investir em pessoas. Eu já tenho uma visão, eu já vejo a liderança investindo em pessoas. Mas é que nós estamos vivendo... De certa vivendo... forma, não. É que nós estamos vivendo em um tempo muito difícil. Nós estamos vivendo a realidade da profecia de Paulo, chamado de dias trabalhosos. Nunca houve tanto entretenimento como nós temos hoje, nunca houve tantas distrações. Sabe qual é o problema o problema da maior geração hoje? São as distrações. O cara ouve uma mensagem de confronto na igreja, que mexe com ele, mexe com a alma dele. Pô, ele sai da igreja, 15 minutos depois, a distração faz ele esquecer daquilo que ele ouviu. Ele saiu da igreja dizendo, pô, eu vou orar mais, eu vou buscar mais e tal. Aí entra no TikTok e vê uma dancinha, meu irmão. Ali a mente já vai longe. Nem toda distração é pecado, mas a distração, ela te paralisa para chegar no destino do seu propósito. Aí o que acontece, aí já perde aquilo lá, já foi pro pecado, o pecado desanima dele viver uma vida de santidade. Um abismo chamando outro abismo. Chamando outro, porque assim, ou você ora e mata o pecado, ou o pecado vai matar você. Aí nós vamos falar sobre a mente novamente, né? O Joseph Murphy vai dizer que nossa mente é dividida em duas. A mente boa e a mente ruim, aquela historinha. Você tem 2 leões dentro de você, o bom e o ruim. A minha pergunta é, qual é o leão que você mais alimenta? A Bíblia vai dizer em Romanos, capítulo 8, versículo 1. Nenhuma condenação há
para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas andam segundo o Espírito. Nós estamos criando muita gente... Nós não, deixa eu voltar. Estão sendo criadas muita gente carnal. E não estão sendo criadas gentes espirituais. Quando eu sou espiritual, eu tenho temor. E não tem como. Ô Fábio, entretenimento, congresso, não é o que... A igreja não precisa disso. Faz parte, é importante. A igreja precisa de oração. A igreja precisa de ler Bíblia. A igreja precisa entender, aprender o que é a palavra. A igreja precisa se santificar, consagração, separação. A igreja, nós como igreja, precisamos fugir do pecado. E você não foge do pecado só desviando dele, mas buscando a presença de Deus para quê? Para ver para anular. Mano, quando a gente busca a Deus, a nossa carne, ela se enfraquece. Já viu quando a pessoa é muito carnal? Se a pessoa é muito carnal, ô Fábio, é porque essa pessoa não tá tendo uma vida constante de busca de oração. Porque quando você tá orando, irmão, vem um temor. Você começa a orar, pedir, chorar, aí você começa, Senhor, me livra disso, me livra daquilo. A oração, ela vai direcionando a sua mente para um lado do temor. Aí você começa a jejuar, o jejum vai matando a sua carne. De repente, aquilo que você tinha facilidade para pecar, você não vai ter mais. De repente, aquele site que você tá coçando a mão para clicar, você não clica, você clica num The Chosen, você clica num filme evangélico. Numa pregação. No Eu Acredito Podcast. Então, o que nós temos que fazer? Construir uma vida em oração, em leitura da palavra, em consagração, e essa geração que está sendo criada no avivamento será uma geração para dar fruto e não uma geração para ser perdida. Perfeito. Pastor Douglas, eu separo muito santidade de avivamento e avivamento de santidade. Mas é perceptível que essa geração quer um avivamento sem santidade. O avivamento não vem antes da santidade. O avivamento vem depois da santidade. Mas como que essa geração quer ser avivada? Conferências, congressos, ajuntamentos. Ele não vai ser avivado, ele vai viver um mover, vai viver uma experiência, vai viver um movimento. Mas se ele ficar apegado apenas àquela experiência do culto, da conferência, do congresso, ele não vai conseguir levar isso para a vida. Vai ser muito superficial. Superficial, porque é só apenas um momento. Mas todo avivamento que é precedido por uma vida de santidade é um avivamento real. Porque está escrito assim, ó, santificai-vos, porque amanhã eu farei maravilha no meio de vós. Primeiro veio a santidade, depois veio a maravilha. Segundo as Crônicas 7,14, se o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face, se converter dos teus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados, sararei a sua terra. Primeiro veio a santidade, depois veio o avivamento. Nenhum avivamento real, verdadeiro, veio antes do arrependimento. Avivamento não deve ser um evento. Avivamento deve ser lágrima. Avivamento deve ser arrependimento. Avivamento deve ser corações contristados. Avivamento deve ser rendição. Avivamento deve ser prostração, prostrar-nos diante do Todo-Poderoso que tem poder. Primeiro precisamos nos converter, perceber onde nós estamos errando, aonde nós estamos falhando como igreja, como servos de Deus, reconhecer os nossos vacilos, os nossos erros, nos prostrar diante da cruz. Porém, nós estamos vivendo em um tempo de muitos militantes políticos, achando que a mudança do Brasil está a partir de um homem, a partir de uma pessoa, de um presidente, achando que a mudança e a transformação do Brasil está a partir de um partido político, de uma ideologia política conservadora assumindo a nação. Não! O avivamento e a mudança do Brasil está a partir do momento que a igreja se levantar para se arrepender dos seus pecados, pedir perdão a Deus. Porque, por exemplo, eu vou entrar num assunto aqui que é duro, é pesado, porque eu me questiono, será que o Bolsonaro ele não está sofrendo a punição dele ter recebido em alguns momentos a adoração que era para Deus? Porque, poxa, ele entrava nas igrejas, as pessoas deixavam de adorar a Deus para ficar dizendo mito. Lá no Gideões Missionário, o Eliseu Rodrigues estava pregando, no meio da mensagem. Era o momento do povo ouvir Deus falar. Bolsonaro entrou, o povo tá mito. Deputado Antônio de Paulo, discordo de muitas coisas dele, discordo de muita coisa mesmo, mas ele teve aqui no podcast, ele disse, aqui no podcast, que conversou com o Bolsonaro. Bolsonaro, quando você entrar dentro de uma igreja e as pessoas começarem a gritar mito, quando você receber a oportunidade,
Com o microfone você fala, gente, aqui é lugar de adorar a Deus, eu agradeço o carinho de vocês, mas não faça isso, não. Não receba isso, Bolsonaro, não receba essa explanação, porque pode ser uma veneração, pode estar sendo uma glória que é de Deus que o povo está dando para você. Será que em algum momento ele não recebeu essa adoração para ele e agora está sendo punido de alguma forma? Porque a igreja vacilou, a igreja errou nessa questão. Até de ficar na frente dos quartéis, orando o Pai Nosso e tal. Aquela oração ali não foi para Deus, pô. Aquela oração ali foi a fim de querer ter uma mudança no Brasil através de um homem que era Bolsonaro. Então, nós nos prostramos diante de Deus porque queríamos uma mudança através de um homem. Mas cadê a igreja agora mesmo? Para lotar a Paulista, lotar as avenidas do Brasil como um dia de proclamação ao Senhor, como um dia de jejum. Não estou falando de um movimento pro anistia, ainda que eu seja favorável. Sou totalmente a favor de uma anistia no Brasil agora, nesse momento, nesse tempo. Mas a igreja deveria se reunir agora em público, proclamar um dia de santidade ao Senhor, um dia de jejum, um dia de consagração, entregando o Brasil nas mãos do Senhor Jesus, porque Bolsonaro consagrou o Brasil a Nossa Senhora. Nossa Senhora, o quê? De Aparecida? Nossa Senhora Aparecida? Consagrou o Brasil para Nossa Senhora. Tem lá, tá lá no portal. Que ele consagrou o Brasil para Nossa Senhora Aparecida, não para Jesus. Mas a igreja tem esse poder de fazer um grande ajuntamento, de ir para avenidas, proclamar um dia de jejum, de arrependimento e se voltar totalmente para Deus, pedir perdão de idolatria a homens, de ter colocado esperança em homens e não em Deus. Vamos lá, discordo em muita coisa. Pode discordar, fique à vontade, a gente vai brigar aqui agora. Primeiro, para todos os grandes movimentos de mudança de história, tem que haver alguém que é referência. Talvez o Bolsonaro aí não... tem que ser um não crente. Talvez o Bolsonaro, ele não seja a pessoa que nós precisamos. Mas talvez ele pode ter dado o início, porque a reforma que foi pelo Martinho Lutero, mas começou lá atrás por João Hus. Então sempre tem alguma pessoa que se levanta. E Deus, irmão, ele levanta qualquer um, mesmo se não pode ser até o ímpio, que ele levanta para fazer alguma coisa em prol da nação. Deus ele tem essa capacidade. Deus levantou Ciro para libertar o povo. Isso. E segundo, a minha igreja fez consagração pelo Brasil várias vezes de oração de jejum. Entendeu? Talvez a igreja poderia ter feito um dia na internet, mas a igreja estava orando. Terceiro, pode ser, mas Deus não pune. Nós somos tentados pelas nossas próprias concupiscências. Nós somos resultado das nossas ações. Não, Deus não pune, mas as nossas consequências nos punem. É isso, né? as nossas consequências nos punem. E, assim, tem que haver um equilíbrio mesmo. Eu acho que o conselho desse deputado, que tá mais pra esquerda que pra direita, esse deputado aí, tava dançando o Zeca Pagodinho esses dias e falando mal do Silas Malafaia, né, deputado? Eu tô de olho no senhor, tá? E os seus eleitores também. Então, deixa eu falar uma coisa. É claro que a gente tem que ter um equilíbrio. Eu acho que o Bolsonaro deveria ter pegado esse conselho dele. Eu concordo. Eu só penso que uma atitude da pessoa não pode ser desqualificada em uma fala coerente, claro, né? Uma fala maravilhosa dele. E eu acho que a igreja idolatrou mesmo o Bolsonaro, sabe? Só que, irmão, a igreja idolatrou o Bolsonaro aquilo que vê. Tem gente que idolatra a pornografia muito mais. Tem gente que idolatra as coisas piores no secreto. Nós estamos diante de uma igreja que idolatra algo que as pessoas vê, que é muito fácil fingir e mostrar que eu tô gostando de uma pessoa. Mas eu quero ver quando você tá no secreto, que é pior, irmão. Quando você tá no secreto, você tira o lugar de Deus, que ainda é pior. Então, nós só vemos o artificial, o que é por fora, mas Deus, ele vê o que é de dentro. Os avivamentos, eu até abri um esboço aqui meu que eu tenho sobre avivamento, ó. O que é avivamento? É definido como um tempo extraordinário de visitação divina que resulta em arrependimento profundo e renovação sobrenatural. Aí está a sua pergunta e eu devolvo. Será que o que está acontecendo no Brasil é um verdadeiro avivamento? Será que é um avivamento ou é um movimento? Porque avivamento sem mudança, na etimologia, não é avivamento. Ó. Tem que haver algo profundo de arrependimento e mudança sobrenatural, que vai dizer sobre metanoia. Romanos 12:2. Tem que haver uma mudança aqui, ó. Metamorfo, mudança de dentro para fora. No grego, mudança de dentro para fora. Sobrenatural. É a mudança do nosso modo de viver. Então, será que o propósito não está sendo errado? Eu lembro que na época que o Diante do Trono foi o maior ministério de louvor do Brasil, eles gravaram um DVD lá em Brasília, 1.200.000 pessoas. Pode colocar no YouTube.
E eles entraram com as camisetas escrito Diante do Trono. Não sei se vocês lembram dessa cena. A Ana Paula parou o DVD. Quase que ela desiste de gravar. Quase que ela fala assim, nós não vamos gravar mais porque o nome para ser reverenciado aqui não é do Diante do Trono. Vocês não estão aqui por causa da gente. Vocês estão aqui por causa de Deus, daquele que é soberano. Eu acho que tá faltando as Anas Paulas serem surgidas. Tá faltando os grandes Billy Grahams sendo ressurgidos novamente. Que vai pegar a glória de Deus, mano, e derramar sobre a humanidade. Lá no século XVI, com os pietistas e depois com os moravianos, o avivamento começou com 3 pilares: oração, paixão por almas e santidade. Oração, paixão por almas e santidade. Criaram um relógio de oração de 100 anos, viu, Fábio? Orando 24 horas. Aí eles disseram, nós vamos morrer, mas os nossos filhos vão continuar esse relógio de oração. E sabe o que resultou? Lá na frente, um dia um homem chamado John Wesley estava dentro do navio. E o navio estava afundando. E os moravianos estavam lá cantando louvores. E ele, assustado, falou, como que esses caras conseguem cantar louvor no meio da tempestade? Aquele dia, John Wesley se converte. E se tornou um grande avivalista do século XVI e XVII, influenciado por George Whitefield. Naquele mesmo tempo, lá no país de Gales, se levantou um menino chamado Roberts, que fechou todos os teatros que tinha, que era lugar de prostituição. Escute, Deus sempre procura alguém disponível para trazer um avivamento. O avivamento é precedido de um homem, de uma mulher, disposto a ter uma mudança de vida e trazer. Irmão, não existe avivamento sem oração. Eu acho que o povo esqueceu de orar, Fábio. Eu acho que nós estamos aqui dentro da resposta. O que fez essa geração ficar promíscua é a falta de oração. Falta de temor. A falta, porque esse temor a oração gera temor. Irmão, quantas vezes eu chorava, Senhor, a minha mente está muito pornográfica, Jesus, me perdoa. Irmão, gerava aquele temor. Mano, eu passava de frente pro programa do Faustão no domingo, na minha casa, de costa, pra eu não ver as meninas de biquíni. Pra eu não ficar tentado. Você já foi pornográfico já? Muito. Que é isso? Acessava pornografia demais. Viciado em pornografia? Demais da conta. Sério? Até que um dia o meu pastor meteu o dedo na minha cara, mandou eu tomar vergonha na cara. Toma vergonha, rapaz. Você não quer ser um ministro de louvor, um pastor no futuro? Então larga essas porcarias na sua vida. Parei, porque eu entendia o que era trilhar um caminho. E não foi fácil, tá? Não é do dia pra noite, não. Intensifiquei meu jejum, intensifiquei minhas orações e os acampamentos das igrejas, da minha igreja local, enquanto os meninos estavam jogando bola e tomando banho de piscina, eu tava orando um monte, tava jejuando, tava lendo a Bíblia. Eu decidi sair fora da rota normal. É uma decisão, né? Uma decisão. E eu comecei a transitar as rotas que iam me levar pro caminho da santidade. Santidade é uma decisão. Procurar ajuda é uma decisão. O avivamento, o significado da palavra quer dizer trazer vida, né? Trazer vida. Dar vida para algo que está morto, ou fazer viver. Simplificando, a palavra avivamento é essa, fazer viver. E todos os avivalistas, qual que é a função do avivalista? O que ele tem que fazer? Restaurar a vida e confrontar tudo que traz morte. Abrir porta para o que é novo e para a renovação do velho. Confrontar o pecado e falar sobre a mudança sobrenatural da vida. Trazer refrigério, trazer cura, integridade, despertar o que precisa ser despertado, reconciliar aquilo que precisa ser reconciliado. Escute só, eu vou te contar um testemunho pessoal. Na véspera da eleição, eu fiquei com tanta raiva do Lula que eu fiz uma campanha de 21 dias de madrugada pra ele morrer. Você fez campanha pro Lula morrer? Eu fiz campanha pro Lula morrer. Você não, acredita? mas isso não é coisa de crente, não. Não é, pô. não. E eu fiz. Você tá se assemelhando aos esquerdas Isso. que tava celebrando a morte do Kirk. A minha carnalidade. Você fez campanha? Fiz Você acha que Deus ia receber Eu achei. Eu achei que ia, mas não recebeu, não. E eu te falo quando foi que Deus falou comigo. Tu tem coragem de contar ainda que fez campanha de oração pro presidente? Eu fiz campanha pro Lula morrer 2 meses antes da eleição, 21 dias de madrugada. Sério mesmo? Não, você tá de... Eu, pastor Douglas Borges, eu deixei a carnalidade entrar no meu coração de uma forma tão grande, eu fiquei com tanta raiva de tudo que esse cara fez com o nosso país, de tudo que aconteceu com ele, que eu falei, eu vou fazer uma campanha pro Lula morrer. 1, 2, 3, 4, 5 de oração de madrugada, Senhor, mata ele, que ataque de coração. Você podia... Rapaz... Eu tô te falando. Deus não ouviu, Deus não respondeu não, vai. Não, ele tá vivo, né, gente? No 20º dia, eu tô de madrugada acordado e passou uma propaganda eleitoral dele. Quando ele passou naquela tela de televisão, o meu coração se encheu de temor. Os meus olhos se encheram de água. E o Espírito Santo falou pra mim, eu não olho ele como você vê.
ele pra mim ainda é uma alma, é um filho, que se arrepender, eu tenho um novo começo pra ele. Fica essa palavra pro presidente Lula. Lula, se arrependa. Você, esses dias atrás, você falou que não quer ir pro céu e já passou a sua vaga pra alguém. Não faz isso não, porque lá no inferno é um lugar de dor e de ranger de dente. Eu só digo pra você, presidente, se arrependa, aceite a Jesus como um salvador. Jesus é o nosso maior líder, nossa maior referência, e não há salvação em outro ser a não ser nele. Jesus, senhor presidente, pode tirar todas as suas mazelas, as suas dores, os seus vícios que nós sabemos que o Senhor tem, e pode quebrantar o seu coração e fazer o Senhor trilhar um caminho da santidade, um caminho de frutificação pro reino, e pode salvar a sua vida. Essa é a mensagem pro presidente Lula. E pro Alexandre de Moraes? Eu digo mesmo pro senhor Alexandre de Moraes, se arrependa. Jesus tem uma obra muito grande na sua vida. Se fosse depender de nós homens, eu acho que muita coisa tinha acontecido com você, mas ainda bem que o nosso coração não é o coração de Deus. Deus ama a sua vida, Deus te ama e Ele tem obra na sua vida. Cuidado, tá? Deus é justiça. E quando Deus resolve fazer justiça, o homem sofre as consequências. É isso aí. E pro Bolsonaro? Bolsonaro, agora você tá brincando. Não, mas sério, qual seria? Vamos pro Bolsonaro. Bolsonaro, se você sair dessa, consagre o Brasil ao Senhor Jesus Cristo. O Brasil é do Senhor Jesus. Largue de idolatria, fala pra ele. E segue o conselho do Antônio de Paula. Quando você chegar num ambiente que a gente começa a gritar mitos, você fala, ó, vamos parar com isso. Só pra deixar Deus claro toda aqui, honra, quem assistir depois esse da glória. podcast aqui, pode achar que eu sou esquerdista, mas não sou não. Eu não sou esquerdista. Ele tá com a camiseta vermelha debaixo daquela, tá? Não. Sim. Agora você é igual melancia, né? Não. Por fora verde e Não. por dentro vermelho. Não, eu sou de direita, eu sou conservador, tá? Eu sou bolsonarista, todo mundo sabe disso nas minhas redes. Eu tenho muita coisa que ele fez que eu não concordo, muitas ações que ele tomou na vida dele que eu não concordo, né? Eu acho que faltou pro Bolsonaro mansidão, faltou temperamento, conversa fiada demais, boca suja demais. Aquele negócio dos respiradores tá reverberando agora, dele ficar imitando gente. Não, mas ali foi pego fora de contexto. Mas eu vi o não, vídeo, meu né? irmão, deixa eu te falar uma coisa. Internet não tem contexto. Não, internet mas tem, destrói, não, irmão. Eu vi no dia da live. Ele mas tava falando do Mandetta. deixa- O que o Mandetta quer é que quando você esteja lá quase morrendo, aí você vai Mas pro... aí- Não, eu entendi. Aí pegaram Deixa só eu essa falar, parte. o staff dele, ou eles são muito ruins, os assessores do Bolsonaro, ou ele é muito teimoso pra também não ouvir o staff. Eu não tô falando, isso é só uma das coisas. Às vezes ele falava muita coisa que não devia, gente. Tem hora que tem que ficar calado. Quando a pessoa fala muito que não deve, ele se torna um tolo. Faltou ler muito provérbios. É, ô, manhã presidente. fala, quem fala demais dá bom dia a cavalo. Então, faltou ficar muito calado, faltou ter muita sabedoria em direcionamento para nossa nação, faltou muita coisa para ele ser estadista. Tem muitas vezes que ele não foi estadista. Um líder precisa ser estadista. Seu Bolsonaro, eu voto nele de novo, se ele sair candidato, vou votar nele. Quem que ele falar para votar, eu vou votar. Mas eu não concordo com 100%. E outra coisa, não tem política de estimação, não. Tá investigando o INSS aí, ó. Se tiver alguém envolvido, pau nele, cadeia nele. Na época que tava investigando o filho dele, o senador, o Flávio, lá sobre rachadinha, eu tava doidinho pra ele ser preso, se tivesse culpado. Porque nós temos que ser justos. O Janones não foi preso, né? Pela rachadinha comprovada. Então não foi né? porque a esquerda também tá de brincadeira, né? Tá de brin- Você pensa num povo... Agora, o pior de tudo disso que você tá falando aí, cara, é ver artistas, cantores aí, seculares, e uma multidão, que teve uma multidão, não A Lei tem como Rouanet, negar, Vasco. na Paulista e também em Salvador. Foi na Paulista? É, Paulista. Foi Paulista? Paulista. Só pra você também... Na Paulista e em porque Salvador. houve show. Quero ver se não tivesse Na artista. Paulista e Salvador agora, uma multidão de pessoas contra a anistia. Gente, vamos lá. Qual ser humano? Esquece o Bolsonaro, tá? Esquece o Vamos Bolsonaro. falar do povo, Esquece. do batom. E vamos esquecer. O povo agora é o povo. O povo que, porque pinchou uma estátua, 15 pegar anos, 14 anos de cadeia. Outros que pegaram 15, 16, 10, enfim, seja quantos anos. E aí tem gente que é favorável que esse povo continue preso, poxa. Ó. Não, isso é um absurdo, cara. Fizeram baderna, depredaram. Beleza, vamos lá. Sejam punidos de alguma forma, mas
15, 16, 14, 17. E ainda tem gente semelhante, seres humanos, que querem que o povo apodreça. Eu não consigo entender, não. As pessoas que são contra a anistia, velho. Olha a fala. Olha a fala. Esses mesmos que são contra a anistia aqui no Brasil... Foram anistiados. Não, celebram a morte do Charles Kirk nos Estados Unidos. Olha o que esse ator... Eu ia usar um termo aqui, mas eu acho que ia ser pesado. Wagner Moura... Essa mensagem é pra chegar até você. Você não tem caráter. Você é um cara de uma palavra muito suja. Como ator, você é muito bom, mas você não tem caráter. Você entregou uma palavra ontem, falando que a pior lei que inventaram foi a lei da anistia. Mas você estava do lado, você tá do lado do Lula, que foi anistiado, da Dilma, que foi anistiado, do Zé Disseu, que foi anistiado. Sabe quais foram os crimes deles? Matou gente, explodiu uma bomba lá no Banco do Brasil, matou pessoa, assassinou pessoas, formação de quadrilha, muito pior do que passar um batom na estátua. Aí o Wagner Moura, para chamar a atenção da esquerda, vai lá e fala que a anistia foi a pior lei que criaram. Larga de você hipócrita. Quem recebeu a anistia? O PT, quase tudo recebeu a anistia e agora fica lá falando. Esses artistas que mamam a Lei Rouanet, esses artistas que incentivam a destruir família, gosta de se envolver com homossexualidade, troca de casal, vai tudo queimar nos quintos dos infernos se vocês não se arrepender. Tem que se arrepender. Vocês não vão ensinar nossas crianças as coisas erradas. Os nossos filhos não vão para as drogas, não vão para a marginalidade, não vão para a homossexualidade. Os nossos filhos vão virar profetas, missionários, pastores e vão trazer um avivamento sobre essa nação. E se for depender de nós não vamos deixar os nossos filhos assistir esses artistas que ficam influenciando eles pra coisas erradas. Eu já vi um outro lá, aquele comediante lá, o Rafael Portugal, lá elogiando o Wagner Moura. Já vamos parar de seguir também. Do Wagner Moura, o que eu gosto é do Capitão Nascimento. Eu fico com a fala dele lá do Bob. Coloca aí a fala do Capitão Nascimento, do Wagner Moura. Do sistema. Do sistema, coloca. Sistema Capitão Nascimento aí. Coloca aí que eu quero... Eu prefiro essa fala dele. Eu prefiro. Coloca aqui que eu quero ouvir. Ele mora na Califórnia, tá? Em Los Angeles. Vem pro Brasil. Vem, Wagner Moura, pro Brasil. Vem viver o que o povo tá vivendo aqui. Vem cá, você não é comunista, socialista, mas você anda de iPhone, anda com tênis. Vai pra Cuba, vai pra Venezuela, pô. É isso mesmo. Entendeu? Eu quero ouvir o Capitão Nascimento e não o Wagner Moura, porque o Capitão Nascimento tem mais credibilidade do que o Wagner Moura. Cadê ele falando? Deixa eu ver o sistema. Nós temos que cancelar esse povo mesmo. Tem. Eu não vou no cinema brasileiro. Eu sempre dei crédito pro cinema brasileiro. Não, o Capitão Nascimento do BOP. Não, sim, mas tem a parte do discurso. O áudio, não o áudio só o Parece áudio políticos, que eu acho que você vai achar alguma não, coisa. É Capitão Nascimento falando do sistema. Que possamos ouvir. Não. É pequeno, né? Não. Uma frase pequena, né? Deixa eu ver aqui se eu acho que eu te mando aqui agora. Que eu quero colocar aqui, ó. Vambora. É só colocar Capitão Nascimento Sistema, já aparece. Te mandei aí já, Léo. Aí, ó, só te mandei aí. Meus amigos aqui assistindo. Doronel, você tá online aí? Meu Deus do céu. Opa, eu não tô falando mal do STF aqui não, tá, gente? Não vou ser preso. Aí, esse áudio aí, ó. Meus amigos, a galera da minha banda tá ouvindo. Ô, Doronel, um abraço aí. Ô, Fábio, você tem advogado bom aí? Meu Deus. Já aparece um. Ai, que Deus. Chiquinho é daqui. Aí, ó. O sistema é muito maior do que pensamos. Não é à toa que os traficantes, os policiais, os milicianos matam tanta gente nas favelas. Não é à toa que existem as favelas. Não é à toa que acontece tanto escândalo em Brasília, que entra governo, sai governo, a corrupção continua. Para mudar as coisas, vai demorar muito tempo. O sistema é foda. Ainda vai morrer muito inocente. Acabou de chegar no algoritmo aqui, ó. Deputados entram em contato com os Estados Unidos pedindo que o visto do autor ultra-esquerdista Wagner Moura seja revogado. Vai pra Cuba, meu irmão. Vai pra Cuba. É isso aí. Esse é o sistema que o Wagner Moura
havia falado e agora fica fazendo discurso aí contra a anistia. E é isso, pastor Douglas. Nem falamos aqui sobre a sua biografia, vamos deixar para a próxima, né? Bom demais recebê-lo. Obrigado, gente. Olha, eu tô lançando música nova aí essa semana, tá? Vai lá no canal do YouTube da minha gravadora, eu sou da Graça Music. Eu Sou Teu Pai, que é o título do meu livro. Tô com um DVD que eu gravei, lancei música tem um mês. Eu acho que nós já batemos 200 mil lá no YouTube em um mês. E estamos aí, nós estamos cantando, pregando através do louvor, mas nosso principal objetivo é libertar pessoas do suicídio. E esse livro aqui que a gente falou muita coisa boa, a gente falou sobre paternidade. Falamos sobre... Mas eu espero receber você aqui outras vezes, claro, pra gente dar continuidade a essa conversa. Demais. Tem muita coisa pra gente conversar aí sobre a indústria gospel, né? Os bastidores do gospel. Existem concorrência entre os cantores gospel. Os cantores gospel são mais unidos do que os cantores seculares? São não. Raça ruim é nós dos gospel, né? Que não é unida, não ajuda ninguém. É mesmo? O sertanejo ajuda, tá? Isso é exemplo. Acho que os cantores sertanejos é exemplo pra nós gospel. Os cantores que são os mais famosos, os medalhões, sempre tá cantando e fazendo feat e ajudando quem tá começando. E pra você conseguir um feat com um cantor gospel que já tem nome, meu irmão, não é brincadeira. Tem uns que cobram até um valor bem alto aí. Então, eu acho que... O povo secular que não é exemplo, tá dando um exemplo, e nós que somos cristãos que deveríamos dar um exemplo de fraternidade, de estender a mão, de ajudar quem precisa, não ajuda. Então isso me dói, sabe? Me dói todas as vezes que aparece alguém no meu Instagram ou num culto, num evento, que pede ajuda pra mim. Porque eu sou compositor, com composição, com feat, eu busco atender. Porque eu não quero fazer com alguém aquilo que alguém já fez comigo. Então a gente vai dar continuidade isso a próxima vez que você vir, tá, pastor Douglas? Vamos demais. Você está no Eu Acredito Podcast e este foi mais um episódio, hoje recebendo aqui pastor Douglas Borges, falando um pouquinho aí sobre paternidade, com o livro Eu Sou o Teu Pai. Pensa um livro incrível e deu uma aula aqui, né, sobre dados de que leva as pessoas aí à depressão, a querer tirar a sua vida, ansiedade. Vale muito a pena ouvir e também ler o seu livro, que eu ganhei hoje, eu vou ler, e também compartilhar esse podcast para que outras pessoas tenham acesso a esse conteúdo. Falamos também um pouco de política, falamos dos bastidores do gospel e colocamos aqui algumas perguntas a serem respondidas. O porquê o avivamento no Brasil não muda as pessoas, né? Mas promove o pecado. É uma pergunta boa para ser respondida. Você que quer ficar por dentro dos assuntos que nós sempre tratamos aqui no podcast, ama estudos bíblicos e tem um sonho de fazer uma teologia, estou lhe dando uma oportunidade única e muito especial para você estudar em uma das maiores faculdades teológicas do Brasil, que é a FTB, Faculdade Teológica Bethesda, e ter também um dos professores mais gabaritados hoje na nação, que é o pastor César Cavalcante. Estamos com uma parceria incrível e a Faculdade Teológica Bethesda, juntamente com o pastor César Cavalcante, está dando um desconto a todos os inscritos e que ouve o Eu Acredito Podcast. Pastor César Cavalcante tem um recado especial para você. Na descrição aqui deste episódio do Eu Acredito Podcast, tem alguns links ali para você fazer um curso fundamental, intermediário, médio ou avançado em teologia e ter em mãos também, quando você concluir, o certificado teológico da Faculdade Teológica Bethesda, assinado ali pelos diretores da faculdade e também pelo professor pastor César Cavalcante. Veja só o recado do pastor César, e se você deseja adquirir o curso teológico, você pode clicar em um dos links que está na descrição e adquirir aí o curso, seja intermediário ou avançado. O importante é que você estude e fique mais por dentro ainda de assuntos teológicos que costumeiramente abordamos no Eu Acredito Podcast. Chegou a hora de se formar em teologia pela melhor opção das escolas teológicas que temos no Brasil. Eu estou falando da Faculdade Teológica Bethesda. Esse aqui é o material didático do seu curso fundamental e esse aqui é o certificado dele. Esse aqui é o material didático do segundo nível, o intermediário, e esse aqui é o certificado dele. Esse aqui é o material didático do último nível, do nível avançado, e esse aqui é o certificado dele. Veja que no primeiro nível o barro ainda está sem forma. No segundo nível, já dá para perceber que é um vaso aqui. E no terceiro nível,
o vaso já está pronto. Quando você tem os 3 níveis de teologia, fundamental, intermediário e avançado, acontece isso aqui. O vaso fica preparado. E esse vaso é você, por isso a FTB tem um slogan, moldando vocacionados. Se você tem um chamado para trabalhar dentro do reino de Deus, a FTB é a melhor opção para a sua formação teológica. Agora presta atenção na oportunidade que a Faculdade Bethesda, junto com o Eu Acredito Podcast, está trazendo para você. Você vai fazer a sua matrícula sem pagar nada, vai estudar 4 anos, 8 semestres, 48 meses, mas vai pagar só 1 ano. São 3 anos estudando de graça, você paga só 12 mensalidades e o valor é o que é o mais legal, apenas R$ 149,00. E detalhe, o material didático, tudo isso aqui já está incluso, mas é só o começo. Tem videoaula, tem mentoria teológica todos os meses ao vivo comigo, tem tutoria teológica todos os meses ao vivo com o professor, tem material didático, como eu disse, incluso, e ainda você tem acesso a audiobook. Você clica no play e escuta tudo que está escrito aqui através da tecnologia lá na plataforma da FTB. Para se inscrever, é só clicar no link na descrição desse vídeo e concluir a sua inscrição. Estou esperando você. Pastor Douglas Borges, olhando para aquela câmera ali, se você tivesse a oportunidade de transmitir uma mensagem ao mundo, naquela câmera o mundo está de olho em você, esperando ouvir uma mensagem que saia dos seus lábios. Qual seria essa mensagem? A mensagem é que quando eu encontrei com Jesus com 14 anos de idade, ele mudou a minha vida. E ele só pode mudar a vida de alguém que a convide para entrar na vida dessa pessoa. Convide a Jesus para entrar na sua vida, na sua casa, no seu casamento, na sua família. E como eu trago essa mensagem todos os dias, eu quero dizer que você que já pensou em morrer ou pensou em se matar, não faça isso. Busque ajuda. Não entre dentro do dado que diz que 1 milhão de vidas se matam todo ano. Entra no dado da libertação, da cura, da transformação. E a melhor maneira é você contando o seu problema para alguém. Você buscando ajuda. Quem sabe de um livro que você possa adquirir, mas de um líder religioso, de um pastor, que possa orar por você, encaminhar você para um psicólogo, para alguém que vai te ajudar a fugir dos seus problemas. Vida sim, suicídio não. É isso aí, vida sim, suicídio não. Quer deixar algum recado ou alguma coisa? Instagram Douglas Borges Oficial, para agendas, ministrações, só entrar em contato. E me ouça lá no Spotify, Douglas Borges. Semana tem música nova. E no YouTube também, Douglas Borges. Muita coisa boa lá, para a glória de Deus. Perfeito. Se você chegou em nosso canal e ainda não é inscrito, se inscreva aí agora, pô. Dá essa moralzinha aí. Mas eu não gostei do conteúdo, Fábio. Se inscreva do mesmo jeito, você pode gostar de outro conteúdo, de outro podcast. Nós já temos aqui mais de 400 episódios. Muito já forte. Vieram muitas pessoas aqui semanalmente, quase que diariamente. Estamos ao vivo produzindo um conteúdo especial. E essa é a nossa maneira de fazer podcast, concordando, discordando do convidado, emitindo a nossa opinião, ainda que contraria a opinião do convidado. Às vezes os dois falam ao mesmo tempo, mas esse é o nosso jeito e eu espero que de alguma forma esteja proporcionando a você informação, conteúdo e também edificação espiritual. Eu vou nessa. Amanhã, com a graça de Deus, estaremos de volta. Pastor Adriano Serafim, quarta-feira, pastor Carlos Cardoso e quinta-feira, pastor Presley Camargo. Esteja orando e intercedendo por nós e também propagando, divulgando, compartilhando o nosso podcast, nos ajudando a fazer um podcast cristão relevante. Fique na paz e na graça do Senhor Jesus Cristo. Até mais.